semana com mais um episódio aqui no Toca Podcast e hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas eu vou deixar o Paulo apresentar porque, olha, ele é fã de fotografia e é fã do canal desse nosso convidado. Amor, quem está aqui conosco? Então vamos lá. Primeiro, boa tarde para você que está aqui assistindo o nosso querido podcast. E vou até ler aqui, porque senão eu vou errar. O convidado de hoje, ele é fotógrafo, professor de fotografia, porque ele tem curso. Ele é também amante da fotografia analógica, revela as próprias fotos, os próprios filmes. E, além de tudo, é colecionador de câmeras antigas. E ainda sobra um tempinho para dirigir um canal que é muito legal. Acredito eu, a maior referência sobre fotografia analógica do YouTube hoje, em língua portuguesa. Ele é o meu amigo Antônio Neto, do Câmera Velha. Prazer estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre é bom voltar à capital do Paraná. Eita, O Antônio, para quem não sabe, gente, além do canal, ele tem todo um trabalho com fotografia que ele vai contar aqui pra gente hoje. Mas antes de mais nada, londrinense? Nascido em Londrina, criado em Jataizinho, fui para lá com 5 anos de idade. Saí aos 25, vim para Curitiba concluir. Sou formado em biologia, sou biólogo de formação. Morei aqui em Curitiba fazendo mestrado e doutorado na área de biologia e voltei fotógrafo. Olha, como é que alguém sai biólogo da faculdade? Às vezes eu me pergunto isso também. Sai de Londrina. Eu acho que eu entrei na faculdade, fotógrafo. eu já entrei fotógrafo na faculdade meio que não sabendo, né? Tanto que foi a minha introdução mesmo à fotografia prática, foi na faculdade que eu comecei a estudar fotografia para fotografar os meus trabalhos. Isso é legal de ver um canal no YouTube como o teu, já uma referência para muitas pessoas que gostam de fotografia e paranaense, né? Isso é muito legal. Pé vermelho, encardido. E fotografar pé vermelho é fácil ou é difícil? Eu acho que é mais fácil. Mais fácil? As pessoas são mais abertas lá no interior, assim. Até hoje está um pouquinho mais difícil, mas é que a gente ali tem muita comunidade. E quando eu falo comunidade, a comunidade é mesmo comunidades que a gente lá chama de patrimônios. Patrimônios? Patrimônios ou colônias, que, por exemplo, são bairros muito distantes da cidade que não chega a ser... engloba, faz parte do município, mas como se fosse pequenas cidades mais distantes desse grande centro. O famoso distrito? Distrito, Eu como se ia fosse falar, distrito. Exatamente. Não, lá se chama patrimônio, a gente chama de patrimônio. Sabe que em alguns lugares também é conhecido como a famosa linha. Linha, Data? essa eu não Linha sabia. dos Vicentes. Não, a data, ela é um terreno outra coisa, em si, né? E esses patrimônios que a gente chama é um lugar muito, muito acolhedor. Você está andando ali, você conversa com as pessoas, entra na casa das pessoas, toma café, enfim, sem nunca ter visto, tá? Olha. Então eu acho que é mais fácil. Inclusive você tem vídeos bem legais tirando foto do pessoal, né? Na área rural ali. Teve um vídeo com uma Super 120, um vídeo bem bacana. Isso, Cara, muito legal esse E o pessoal não acha estranho de ser fotografado assim, tá lá tranquilão, então, na é colônia? que a gente tem... Eu falo que todo fotógrafo ele é um pouco cafajeste, então ele sabe chegar nas pessoas. Tem que ser, né? Ele é um pouco... Ele já chega com segundas intenções. O famoso chegão. E essas segundas intenções, eu desenvolvi um jeito de chegar nas pessoas. Não sei se isso é intrínseco meu, ou enfim, eu acho que ao tempo a gente vai moldando isso. De chegar de uma forma muito sutil, conversando sobre coisas muito sutis, que não tem nada a ver com fotografia, até aquele momento onde você tenta ser autorizado sem pedir autorização. Do tipo, bom, e aí? Bonito Bem cafezal. Adorei esse chapéuzinho aí, onde que eu compro um desse pro meu avô, pro meu pai e tal? Aí a pessoa já começa a identificar um pouco isso. Aí passa um cachorro aqui, você já tira a câmera, tira foto do cachorro. Você não tá nem aí pro cachorro. Ou seja, o canal do YouTube, na verdade, então, é uma consequência natural de quem é tão comunicativo, né? Porque, querendo ou não, acho que ajuda muito, né? Isso era uma coisa que eu era um projeto que eu queria... projeto não, né? Era uma tomada de decisão minha fazer isso o ano passado e esse ano, que é justamente deixar o canal um pouco mais humanizado. Né? O canal, assim, porque assim, chega uma hora onde a técnica se esgota. É matemática, é meio que... Sabe? Então não tem muito mais o que eu falar. Do que ensinar, talvez. Do que ensinar. Né? Tem que ir a então, campo. por exemplo,
Óbvio que a fotografia tem inúmeras variáveis para a gente trabalhar, ou a quantidade de filmes, né? Tem um monte de filme que eu gostaria de falar, tem um monte de câmeras que eu gostaria de falar, mas eu acho que isso vai ficando muito maçante. E ao ponto que, quando você entretém a pessoa, como se fosse uma coisa mais documental, assim como os vídeos nos distritos, eu acho que desperta um pouquinho mais de interesse nas pessoas. Porém, infelizmente, isso demanda muito tempo, demanda uma certa estrutura e demanda mão de obra. Claro. Eu sozinho, infelizmente, não consegui tocar isso aí para frente. Tanto que o canal, é difícil falar isso, mas ele tá um pouquinho em segundo plano para mim agora, no momento. Mas eu acho que te perguntar tem essa tanta dificuldade, né? informação lá e tem tanto conteúdo que eu acho que eu posso me dar esse luxo de descansar um pouco, reorganizar um pouco a minha vida, que de 2 anos para cá deu uma reviravolta enorme. Então eu posso me dar esse luxo de descansar um pouco, tendo a certeza que o material que está lá é um material muito coeso, muito sólido e tem muita informação. E muita gente te procura, né? Muita, né? Muita. A partir dos teus Demais, vídeos. muitas pessoas. Tanto para falar sobre fotografia quanto, enfim. Eu pergunto porque, assim, hoje em dia a gente tem 2 tipos de canais no YouTube, né? Os estilos vloggers, que são aqueles... a pessoa mostra o dia a dia dela, mostra viagens e tudo mais. E existe também os canais de YouTube que são bibliotecas, são acervos. Você está construindo um acervo. Exato, né? exato. Eu sigo vários canais também e eu sempre tive essa concepção que eu gostaria de começar com o canal. Eu queria que o canal tivesse material para ser um canal educativo e não de entretenimento. Mas chegamos a um ponto que tem tanta informação, tanta coisa técnica lá, que eu acho que tudo que eu for colocar lá agora tem que ser coisas muito, mas muito aprofundadas. Porque virou referência. Que vai acabar um pouco tirando o interesse das pessoas. E a verdade é que eu acho que boa parte do que o YouTube traz de diferencial pra gente, né? Que não é só entrar no Netflix, num catálogo pronto, é justamente, acho que essa humanização, né? Essa coisa de você ver pessoas reais fazendo conteúdo, né? Então, esse era os meus planos do ano passado e esse ano agora, mas eu tô tendo que deixar ele um pouquinho de lado. Essa pegada mais documental, né? E é você mesmo que edita teus vídeos? Cara, eu que faço tudo. Eu até, às vezes, assim, eu posso até parecer um pouco chato lá no meu Instagram, quando as pessoas mandam mensagens para mim assim, vocês são de onde? Eu já me toco que essa pessoa ela ou não acompanha o canal, ou só me segue ali pelo Instagram para ver foto, ou para comprar câmera, né? Porque desde do primeiro vídeo até hoje, obviamente, às vezes eu tenho alguma ajuda, algumas pessoas me auxiliam, né? Por exemplo, esses vídeos que eu faço nos distritos, alguém tem que estar filmando. Não é estilo vlog, que eu mesmo seguro a câmera. Até mesmo porque eu preciso estar com a minha câmera na mão, que eu gosto de mostrar como eu interajo com as pessoas e tudo mais. Sempre tem uma pessoa que é um amigo meu lá que dá uma força para mim, que é o Pitágoras, né? Que eu falo que, mas nem eu e nem ele tem conhecimento técnico em filmagem. Basicamente, o que ele faz, e eu peço para ele fazer isso mesmo, só isso que eu posso pedir para ele fazer, é apertar o REC e apontar a câmera para mim. Mas segurar firme. E na hora de editar... Bem natural, assim? Mas eu acho... Né? Mas às vezes, por exemplo, se eu tivesse condições de contratar uma equipe, de ter um editor, de ter um roteirista, alguma coisa assim, porque eu não funciono com roteiros, cara. Eu não funciono. Tudo que vocês veem falando lá no canal é na hora. E eu tenho uma certa dificuldade, assim, de ser espontâneo. Eu falo com vocês espontaneamente, eu falo com 200 pessoas espontaneamente numa sala de aula, ou numa palestra, mas ligou uma câmera sozinho. Travou. Eu travo. Mas é difícil mesmo. Né? Inclusive, eu que não sou da comunicação aqui no podcast, quando eu me assisto, e eu gosto de rever os episódios para procurar onde é que eu errei, né? Eu percebo assim que no começo me dava uma aflição tão grande por ter uma câmera, né? Não é nem... Porque, claro, quando tem gente, é óbvio, você está conversando, é natural, né? Mas o fato de ter uma câmera parece que te gera um peso de falar corretamente, de talvez não exagerar numa ideia que você expõe para não ser mal interpretado. É complicado mesmo. A câmera traz responsabilidade. Mas você falou uma coisa que é interessante eu comentar. Isso você falou no começo.
né? Eu já tô com 300 e poucos vídeos lá e até hoje é o mesmo Não, frio mas na barriga. até É o hoje mesmo eu frio, também. né? Eu só percebo que Eu diminuiu. não, sei lá, eu não sei se diminuiu tanto assim, não. Diminuiu, mas não muito. Enfim, Mas é aquela coisa também, procurar palavras para exprimir o que você quer dizer, isso é o grande desafio, né? Porque eu vejo que na minha profissão, né, por ser advogado, colocar a ideia no papel é a grande dificuldade de todo mundo que escreve, de todo mundo que precisa ser lido por outra pessoa e tem que ser entendido, né? Porque você escrever para si próprio é até mais fácil, né? Mas para os outros é sempre Não, mais e difícil. assim, hoje em dia a gente tá numa fase em que todo mundo virou youtuber, vlogger, né? A galera É. já sai por aí filmando, só que, cara, quem é mais raiz, a gente assim fica um pouco mais receoso. Eu tenho uma certa experiência por causa da TV, mas o Paulo não tinha experiência nenhuma, né? Então foi muito bacana quando a gente começou o podcast eu puxar o Paulo comigo. Eu teria receio de mim Porque também. a nossa equipe, a nossa grande equipe, Antônio, aqui da Toca Cultural, é essa equipe que você está vendo aqui hoje no estúdio. Esse estúdio de 500 metros quadrados. Que a só que não. Lana, sou E eu, esses o milhares de Márcio, funcionários. o Cláudio, Essa galera que tá Douglas, aqui, todo esse tipo pessoal, o Paulo aquele que é do som. eu, gente. Ó, tem o Paulo, tem o Sérgio, tem o Paulo Sérgio, tem uma galera Não, ali. é essa galera sem toda contar, aqui. gente, que é o seguinte, todo o material, todo o conteúdo que eu já fiz ali, eu jamais pensei em ter isso como uma profissão, Uhum, tá? Eu sempre tive muito bem determinado que eu sou fotógrafo. sim, Eu não quero viver do YouTube. O que não tem nada contra quem faz isso, tá? claro. Vocês, os grandes aí, tem grandes influencers da fotografia Tem. que praticamente Vivem vivem disso. disso. Praticamente não, vivem disso. Mas quem coloca a comida dentro de casa, sabe aquela coisa? Quem paga as contas não é nada de fotografia analógica. Então talvez por isso também que eu não tenha corrido atrás, sabe? Se eu tivesse essa intenção, aí sim eu teria investido em equipamento ou investido em contratações, né? Claro. Mas eu sempre toquei tudo sozinho. Algumas raras exceções aí, uma pessoa ou outra me dando uma forcinha aí. Mas se transformou num canal conceituado, um canal que as pessoas seguem. E agora vamos falar de câmeras, né? O Paulo preparou uma série de perguntas aí sobre as tuas câmeras. Na realidade, assim, eu vejo que você também se dedica à coleção, né? Essa tua paixão, né? Você tem Outra noção. coisa que eu me dedicava mais. Hoje também é uma coisa que eu tô meio que querendo desocupar espaço. Mas quantas câmeras você tem hoje? Quando você tem espaço é uma coisa. Quando quando o espaço falta, começa né? a faltar... aí você Caramba! perde. Não, então, mas você deve estar falando de um número grande de A unidades última de vez que eu câmeras. fiz uma conta era 366. Caramba! Nossa. E eu achei que você ia vir com um número alto, mas tipo, sei lá, 90 câmeras, Não, 300 e bordado. 366. Não, agora eu entendo. a Mas tua- eu já fiz essa contagem há um tempo atrás. De lá para cá eu já me desfiz de bastante coisa e eu adquiri algumas coisas também. Essa Mas ela semana, não inclusive, cresceu, você não. estava negociando algumas coisas na rede social, não? Pois é, quando aparece assim alguma... às vezes eu quero uma câmera e eu não acho legal tirar a grana do sustento da minha família para Claro. comprar um negócio relativamente caro e colocar na parede. Claro, claro. Então aí eu começo a me desfazer de algumas coisas para ter outras coisas, né? Então É foi meio assim, natural, na verdade. Nem toda coleção se resume a acumular objetos. Né? Não. Às vezes, quando a coleção envolve experiência, eu acho que é muito legítimo você querer se desfazer de alguma coisa, até porque você está passando esse legado para frente, para alguém que tem a mesma vontade que você. E aí você tem outros, vai se abrir para outra experiência. E aí né? também entra outra questão, que é o funcionamento e o objetivo de você ter uma câmera. As câmeras, elas existem para ser usadas, né? E o tempo, aliado à inércia dos equipamentos parado, isso leva à oxidação, às perecimento, molas. Ela acaba que Fungo. a pior coisa que se pode fazer para uma câmera é não usá-la. E infelizmente a referência de concerto que nós tínhamos aí se foi agora há poucos meses. Né? Uma das grandes, pelo menos para mim, era o meu técnico, né? E passou a ser o meu também por conta do teu canal. Você chegou a mandar coisas para o Porra, Célio duas também. câmeras que para ele, legal, foi um serviço cara. excepcional. Foi E um um baque. cara muito legal, né? Que Não, era o Célio Bife. Um coração, assim, uma pessoa, sabe? Até no modo de entonar lidar as palavras com a com gente, você, né? conversar. Uma pessoa com uma educação, enfim. E com história, né? História. Eu só conversei com ele pelo WhatsApp. Uhum.
E o diálogo é enorme, porque ele é um cara que puxa assunto. Puxa assunto e Gente ele faz boa, questão de explicar. Brinquei com ele também, falei, olha, vou levar essa câmera para conhecer Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, estive lá no ano tal, levei meus filhos. Tem vídeo no canal com ele também. Eu Tem me uma lembro que você entrevista fez, lá é que verdade. a gente fez. Que era o seu Célio Bife, Sério, bife. da Trentini. Isso. E quem que tá no lugar dele hoje, assim, Então, a digo, última, ocupando essa eu vaga acho- de teu técnico? Porque eu acho que muita gente deve estar precisando. Então, eu não sei, cara. Lá em Londrina tem um técnico que hoje ele conserta câmeras digitais. Certo. Dependendo, algumas coisas eu mando para ele, né? Esses dias atrás precisei fazer uma limpeza numa lente lá e isso ele aí fez para mim. Existem Mas profissões que estão ficando extintas, infelizmente, né? essa verdade. daí é uma... Na verdade, o técnico de câmeras, nem tanto, mas um técnico que obtém o conhecimento para... Desde a época, principalmente, como era o caso do Célio, né? Exatamente. Eu falo pelo meu pai, que é relojoeiro de profissão, de vida, né? Uhum. Já está com seus 74 anos, ainda conserta em casa, tem a oficininha dele. Uhum. Mas hoje em dia, quem é que conserta E celular? tem uma demanda boa, teu celular pai, né? não, é ele, relógio. Ele sempre tem... Quem que leva a consertar relógio? Ele sempre né? tem gente correndo atrás, né? Principalmente o pessoal daqueles relógios maiores de parede. Eu vejo que ele está sempre movimentado ali, Sim, né? mas hoje em dia, quem é que manda consertar um relógio? Só se for algo muito da família e tudo mais. É. Então, tem É profissões que vão... chinesou tudo, né? Não Os é, relógios gente. tão- É que assim, não tem. Consertar um smartwatch, Watch, é. ninguém vai fazer isso. A descartabilidade das coisas, coisas ficaram está enorme, muito né? E das câmeras tensas. fotográficas, agora com celular, meio que também substituiu. Sabe e... que aqui em Curitiba, inclusive uma... Ah, aqui, desculpa, só pode sem falar. sem te cortar. Claro. Uma referência que eu tenho de oficina aqui em Curitiba é o Tumura. O Tumura, sim. para lente, eu sei que ele é referência. Agora, para mexer no corpo de algumas câmeras, ele já uma vez eu liguei lá e falei, eita, rapaz, isso aí ainda não vou achar peça, não vou nem ver. É. Mas assim, não é o que eu mais recebi. Até hoje, para conserto de câmera analógica É em difícil Curitiba. achar. Inclusive, um cara foi muito sincero, ele falou assim, não vou dizer quem é, mas ele é muito gente boa, ele foi sincero de dizer assim, olha, com o tempo que eu levo para consertar essa tua câmera aqui, eu troco 2 flat cable de 2470 da Nikon a R$900 de custo cada um. Olha aí. Então acaba que não vale a pena, assim, não é que eu não queira, mas eu vou ter que te cobrar um valor que não vale. Assim, para Acontece. você, eu falei, não, mas isso aqui vale porque essa câmera... Aí, quando a câmera tem uma história real, né? Como é o caso da minha primeira câmera analógica, que eu falei, não, isso aqui eu ganhei de um amigo muito querido, e pá, daqui a pouco eu vou contar a história para você. E aí ele falou, não, eu faço, vai custar tanto. Eu falei, não tem problema, manda bala. Até porque não era tão... Eu achei que ia vir a hora que ele falou 2 de 900, eu falei, eita, vai me cobrar R$1.000. Não cobrou. foi bem menos da metade, graças a Deus. Mas quando o cara conhece a tua história, vê que você tem um apego, daí, porra, acho que o próprio cara, né, ele fala, não, daqui, Em né? São Paulo tem também, acho que o Medaline. Esse eu não conhecia. O Medaline também tem bastante tradicional. O Celso Eberhardt, que é um alemão lá autorizado da Leica, da Rollei, uma coisa Olha. assim. Né? Mas também é um técnico que já está em final de carreira, não só pela idade avançada, mas ele teve problemas de saúde e tal. Eu não sei se ele está ainda atendendo com a intensidade que ele Aliás, atendia. você falou de Leica, eu até vou te pedir para você contar essa história, que você tem um episódio ali meio nefasto com uma Leica, não tem não? O que aconteceu? Não, é uma história... A Lana não conhece essa Eu história. vou tentar Essa resumir, você vai porque gostar. eu vou tentar resumir em poucas palavras, assim, em 2 minutos, né? Um conhecido meu de São Paulo falou, Neto, tem um cara em Londrina vendendo uma Leica. E esse amigo meu de São Paulo, ele revendia câmeras. Até então, eu nunca tinha fotografado com uma Leica, nunca tinha visto o resultado dela e tal. E esse amigo meu de São Paulo achou lá em Londrina uma Leica e pediu para eu fazer o trâmite de ir lá ver como é que estava o estado dela e enviar essa Leica que ele supostamente iria negociar e mandar para ele lá para São Paulo. Vi a câmera, cheguei lá, ela estava num estado assim... Você via que ela tinha marcas de agressão, não agressão, mas... Marcas da vida. Marcas da vida, né? Fiz uns videozinhos para ele, falei, beleza, amanhã eu tô te mandando a câmera e tal. Mas antes disso eu fiz umas fotos para testar. Quando eu revelei as fotos, eu gostei muito. Muito, muito, muito. Eu falei, ó, vou começar a pensar na possibilidade de ter uma Leica. Mas você ter uma Leica, quando você tem um monte de câmeras na prateleira... 300 câmeras.
sempre eu fui deixando para depois, mesmo porque é uma câmera muito cara. Sim, né? sim. Eu não vou lembrar preço que eu paguei, enfim, mas eu cheguei nele e falei, olha, se você não me vende essa câmera, já para o meu amigo que comprou essa câmera. Porque eu gostei e eu acho que chegou a hora de eu ter uma câmera dessa. Tanto que ela fica até fora da coleção. Não é porque é a câmera que eu mais gosto, não é por nada, mas, enfim. Para não se misturar. Para não misturar. Na verdade é o seguinte, é porque o risco que tem de ficar um monte de câmera junto, se cai alguma coisa ali, desmonta tudo. Vira um efeito dominó, Exato. Né? Então, enfim. Aí eu acabei comprando essa câmera desse meu amigo. Ele falou, só que como ela tá com essas marquinhas, eu vou trazer fazer uma maquiagem nela, né? Que isso é comum você trocar esse couro. Couro não, né? Sim, essa... O revestimento, o revestimento dela e tal. E foi justamente o Célio que fez isso. Olha. Aí negociamos a câmera, ele enviou para mim. Aí chegando lá, eu fui fazer uns testes com ela e eu notei que a câmera ela tava com um leve defeito assim, né? Daí ela foi de novo para São Paulo, porque eu mandava para o Célio. Aí o Célio falou: deve ser tensão da cortina. Mandou apertar a cortina, voltou para mim. Chegou aqui, não deu muito certo. Era uma coisa um pouquinho mais aprofundada que teve que acabar sendo trocado o obturador. Caramba, Isso. foi o obturador que você teve que trocar. A cortina, desculpa. Ah, tá, a cortina. Aí voltou para São Paulo, ela voltou para mim, mas ela voltou com a lente que eu não me adaptei muito bem com ela. Aí eu falei pro Davi, né, que é esse que tinha me vendido a câmera, se ele não tinha uma outra lente, que a lente que tinha nela era a lente que eu gostava. Aí acabou que eu comprei a lente para ela, e essa lente que eu comprei era uma lente muito específica, que ela é uma lente chamada Dual Range, que ela faz tanto foto, ela é uma 50mm, que ela tem 2 estágios de foco, vamos dizer assim. Né? Então você fotografa coisas numa distância focal de 50mm normalmente, assim como a maioria das rangefinders, mas tem uma chavinha nela que você muda, que você consegue fotografar coisas até 50 centímetros de... Tipo uma macrozinha. Uma quase assim. macro, Quase macro, E só que para essa lente funcionar desse jeito, ela precisava de um acessório. Aí vai eu procurar na internet esse acessório. Essas coisas não são baratas também. Né? Achei, não lembro aonde, acho que na Áustria, uma coisa assim. Nossa. O Davi que me vendeu a câmera, que tramitou também a compra desse acessório. E nisso já tinha passado uns 2 meses que eu estava com ela, voltou para mim, aí ela já estava funcionando 100%. Aí chegou esse acessório, o acessório não encaixava direito, estava com um probleminha, lá vai o acessório para São Paulo de novo. Nossa. Fica um tempo e volta para mim. Viajou Quando voltou, equipamento. no dia que voltou, o acessório que eu comprei, ela estava com a lente que eu queria, com o acessório que eu queria, do jeito que eu queria. Amanhã eu vou fotografar com ela. Eu já estava na hora de dormir, eu estava lá na frente do computador conversando com esse amigo meu de São Paulo. A câmera estava aqui com a tira de couro e tal. Eu falei, olha, beleza, então, tchau, boa noite, até amanhã e tal. E puxei a cadeira. No que eu puxei a alça prendeu aqui. A câmera, pum, pro chão. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses de vai e vem para São Paulo, manutenção, isso, o dia que ela tá bonitinha. Nesse dia ela, pum, caiu, levou esse tombo. E, cara, foi muito louco porque eu peguei a câmera na mão, sem brincadeira, não tinha um risco. E ela não caiu num sinteco, ela caiu no piso de cerâmica duro. Nossa. E não tinha um risco nessa câmera. Não quebrou. Não quebrou. Nada. Quebrou. Visualmente não quebrou nada, assim, não amassou, nada. Mas falei, espiritualmente... a primeira coisa que a gente faz, abrir a câmera, ver se não tem nada amassado, disparar, tudo perfeitinho. A hora que eu levei ela no rosto, o visor dela tava preto. Aí vai para São Paulo mais uma vez. Então, então vamos só resumir. Foram quantas viagens, quantas idas para São Paulo essa câmera? Bom, então, eu contei 4. Então, para consertar a cortina, umas 3. Né? No da cortina foram 3. Para resolver esse problema o revestimento mais uma. Não, na verdade, assim, a primeira vez que ela foi para voltar nova. Sim. Aí ela voltou nova visualmente, mas com defeito na cortina, voltou mais 2. Aí depois a lente que eu comprei, não me adaptei, eu tive que mandar a lente que eu tinha e chegou outra. Aí eu comprei o visor. Nossa. Só que o visor veio com defeito. Para mandar arrumar o defeito, eu precisava da câmera, e foi mais uma vez. Quando voltou e estava tudo perfeitinho, ela caiu. Eu dei esse tombo.
Numa dessas daí foi Parabéns. umas 6 Aí a vezes tua mulher pra te São olhou Paulo. torto, né? Falou, Detalhe, cada "Pô, vez que eu mandava essa câmera para São Paulo, era um Sedex que custava pelo menos uns R$100. Aham. Porque a gente faz um procedimento, quando a gente manda equipamento muito caro, a gente paga um seguro, claro. É 2% do valor de uma câmera aí de... Não sei quanto custa uma Leica M3 hoje, mas deve estar em torno de uns 10 mil reais. Eu vi de todo preço já. Eu já vi a partir de 6, 7 até né? 18. É que depende de lente, se é double, single stroke, enfim. Não, mas eu digo, a tua esposa não te olha torto e fala assim, pô, Então, com a de esposa... novo a gente, esse brinquedo caro aí quebrando? Então, com a esposa a gente tem sempre aquele subterfúgio dela não conhecer as coisas, Ela né? não gosta de fotografia? Ela não gosta. Não que ela não gosta, né? Se eu Mas mostrar, não é da área. Se eu mostrar uma Leica... Não, uma Leica ela já conhece de tanto eu falar, mas se eu Sim, mostrar essa lente e essa lente, outra lente, ela não vai ter essa A noção. expertise. Ufa. Todo marido tem um pouco disso, né? Claro que ela não vai assistir o podcast, ela também não sabe, né? Mas Lá em casa a gente fala que é orçamento secreto. Entendi. Quando ela fala assim, eu tô achando que isso aí veio, o recurso para isso veio de caixa orçamento dois É secreto. caixa aí. 2, é. Do casal. É que, na verdade, o hobby da fotografia analógica não é, digamos, dos mais baratos, né? Não. Veja, Infelizmente, não. eu percebo, por exemplo, que, vamos lá, AliExpress, quase nada. Peças talvez sim, mas câmera analógica, zero. Cara, ou eu assim, nunca comprei nada ou no muito AliExpress. vagabundas, tá? Cara, aquela câmera lá foi comprada no AliExpress. É. E veio, olha que beleza. E aí... Inteira. Inteira. E assim, aí você vai... Paraguai não tem loja Não de coisas relacionadas à fotografia analógica. Você lembra de alguma? É. Ó, Não. eu tava Ah, comentando tem- isso com... Analógica tem. não. Analógica não tem. Tem a Casa Nissei, maravilhosa, Não. que é É. o melhor Não lugar adianta, para comprar câmera. não mas adianta. Quem está fazendo acontecer a cena da fotografia analógica é a galerinha. É o entusiasta, né? É o entusiasta. São os... É essa galera que tá A galera assistindo que a gente garimpa, agora. galera que garimpa a câmera, galera que tem perfil de Instagram. Você não vai ver nenhum representante, nenhuma revendedora grande Não tem. investindo energia, mão de obra, recursos em fotografia analógica. Agora, na verdade, acho que só aquela representante atual da Kodak, que é a única que veio, que tá no Brasil agora, acho que é Runner Filmes. Sim, É a única, mas aí assim, vamos dizer, iniciativa de marca Aham. que tá assim, ó, galera, estamos aqui Mas se a precisar. Runner Filmes não vende. O foco, não o o foco equipamento, deles é só não o é. filme. O foco deles não é vender filme para fotografia. Eles é vendem o de filmes de cinema. cinema. É verdade. Se você procurar, por exemplo, lá um 3x 35 com não eles, que é um tem. filme próprio para fotografia, aí quem que faz acontecer? A galera que descobriu o filme de cinema compra deles, tem um puta de um trabalho para rebobinar aquilo, entendeu? E soltar na mão da galera a preços mais em conta aí. É. Então, quem faz a cena acontecer é o pessoal entusiasta, é o entusiasta, próprio é. entusiasta. Não tem uma grande empresa investindo nesse público de nicho. E aí vai uma pergunta para quem está acompanhando esse papo aí. Escreve nos comentários onde você busca referência de fotografia analógica. Para você que curte, escreve, deixa teu comentário e não se esquece de inscrever aqui no canal depois. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é o Toca Podcast e esse é o Antônio Neto que está aqui com a gente falando de câmeras velhas hoje. É, isso aí. É a especialidade dele. Digo, no canal de YouTube é mais falar sobre câmera analógica do que qualquer outro assunto, né? E sabe que, veja, essa dificuldade que se tem, que cria essas novas maneiras da gente atingir o objetivo, como é rebobinar o filme para driblar a escassez dele, né? Dá para dizer que seria a gambiarra que deu certo, porque todo hobby tem gambiarra, né? Uma outra gambiarrinha que a gente aprende aí para fazer funcionar. E esse virou padrão, né? É a gambi que virou uma adaptação técnica, né? Deixou de ser uma gambiarra, né? Cara, a gambiarra é o que mais tem em qualquer vertente da fotografia. Não só da fotografia analógica, muito mais. Mas a gambiarra na fotografia, ela é intrínseca dela. Né? E na fotografia analógica, a gente usa muito. Eu, por exemplo, estou fotografando com grande formato, com chapa de raio-x. Nossa. Eu compro vi filmes esse de site. raio-x. Desculpa, eu vi esse vídeo no teu canal ali, é um dos últimos, né? Eu compro chapa de raio-x, corto e a chapa de raio-x é uma emulsão fotográfica, assim como um filme, né?
mas é total na gambiarra. Sério? É Mas gambiarra assim, para revelar, é gambiarra para... aquela chapa que a gente tira lá, aquele raio-x Exatamente. do Aquilo pé quebrado, do braço quebrado. fica Você bom. usa isso? Isso. O filme, a chapa, nada mais é do que uma base plástica com uma emulsão fotográfica. Olha Só que quando ela é usada no seu processo nativo, né, ela é sensibilizada pelo raio-x. Olha, se quiser eu tenho umas pra te dar de presente aí. Mas essas não dá para utilizar. Poxa. Essas não Um dá. fêmur aí não eu contribui tenho com meu nada. Não ia braço, rolar. gente. Até Quem- daria verdade. para uma dupla exposição ou para alguma coisa do tipo. Se não tivesse revelado. Alguma gambiarra. E mas... tem muita gente também que cria formas de revelar os filmes, né? Tem Você gente que tem revela as tuas? Então, eu meio que revelo do modo tradicional com os químicos tradicionais. Ah, tá. Mas tem gente, por exemplo, que revela usando pó de café, O Vitor Leite, ele Né? não te passou a fórmula dele? do cafenol. Diz É ele que o Vitor Leite já virou hoje um diz padrão de ele profissionalismo tão grande que não dá para falar que... Não, entendeu? ele fala que assim, só se falarem que vão me prender aqui se der e só me solta se eu der a fórmula, vou sair morto. Ele não Ele dá garante, fórmula. ele não Ele tem alguns processos que ele otimizou. Uhum. Com base nos processos que já se conhecem, né? O ECN2, que é o processo que revela filme de cinema. O E6, que é o processo que revela o filme slide ou cromo. Então, é conhecido esses processos. Só que são processos muito, muito difíceis de você padronizar. De você conseguir reproduzir. Porque por falta de químico e outras coisas. O que ele faz e fez muito bem foi não otimizar, mas adaptar processos alternativos para chegar em resultados muito parecidos com os processos nativos. Você tem na tua casa a tua cabine de revelação, Tenho, então? Então tem tenho. que ter sempre... Você vai se mudar de casa, apartamento, você tem que ter sempre aquele quartinho extra Então, para fazer mais o uma teu coisa pra estúdio, carregar, né? né? Eu comprei o apartamento que eu moro hoje, eu comprei há 3 anos atrás. Foi uma coisa que a minha esposa falou. Isso é inegociável. Eu não compro apartamento se não tiver algum espaço para você enfiar as coisas, que eu não aguento mais meu banheiro cheio de químico. Começou no banheiro, então. Começou no banheiro. Se tivesse aquele apartamento bonito, alto padrão, com aquela banheira incrível, que já veio no banheiro Viraria um top, laboratório. viraria um laboratório de revelação. Quando a gente fala laboratório, pessoal, não é aquele laboratório que você tem aquela ideia de jalequinho branco, cheio de líquidos coloridos e tudo mais, não. Mas O isso. meu laboratório, ele tem 1 metro de largura por 1,5 de comprimento. Mas tá bom, é escuro. É escuro, Então, vedada a cortina, né? perfeito, Com é o que as precisa. devidas... É maior que o nosso estúdio. Mentira. Então, a gente brinca, mas a verdade é que se consegue fazer muita coisa legal com um tamanho reduzido também, Consegue, né? consegue. Não precisa ter Aham. uma estrutura luxuosa para atingir o Se objetivo. a pessoa ela né? quer ela própria revelar os filmes dela, basta ela ter uma pia com água corrente, né? E algumas garrafinhas lá com os químicos. É E isso basicamente te dá uma E liberdade, óbvio né? também que um tanque de revelação. Apesar que para isso, dependendo do formato que você for fotografar, nem tanque precisa. Ah, uma bacia. É um potinho de sorvete. Eu revelo, por Pote de exemplo... sorvete. Não é. Eu revelo chapas dessas de grande formato. Dá para você revelar tranquilamente num Que potinho, legal. numa bandejinha, num potinho de sorvete. E já aconteceu da tua esposa entrar na hora errada e queimar o filme? Não, Nossa, isso não aconteceu, imagina. não. Que Porque bom. eu tranco também. Olha Mas ela me dá só. uns sustos de vez em quando. Tô entrando! Não! Tem que Não, avisar, né? e a revelação em casa, ela te dá uma liberdade, né? Dá. Eu digo de você fazer experimentações, né? De você Dá. brincar. Porque você não faria, por exemplo, a experiência da chapa, do xerox, Não. do osso. Sem... Ó, eu me recordo que possibilidade. até uns 4 anos atrás eu ainda não revelava filme colorido. Aham. Tá? E eu sou uma pessoa muito imediatista, ansiosa. Então, o fato de eu ter que esperar de um dia para o outro, ou 2 horas que seja, para ver um filme revelado, isso me causava uma tortura, Imagina. né? Me causa. E olha que eu moro em Londrina, a 1,5 quadra de um grande laboratório que revela filme colorido. Só que às vezes eu fotografava à noite, eu fotografava filme, finalizava o filme a hora que estava fechado Fim o de laboratório. semana, E isso me domingo. dava uma angústia. Eu falei, não, eu preciso aprender a revelar colorido. Até então eu não tinha acesso aos químicos, depois eu consegui uma empresa que me forneceu os químicos, então hoje eu, tranquilamente, nesse espacinho de 1 metro por 1,5, eu revelo colorido, preto e branco. Olha.
amplio preto e branco e tentei por um tempo revelar cromo, né? Que é o slide, mas isso aí eu falei, não, isso eu não vou... Porque você tem que... É muito minucioso e ela é um processo que qualquer coisinha dá errado. É muito fácil dar erro. Ou seja, o Tem hobby várias também etapas. te traz uma coisa boa para tua saúde, né? Porque, vamos dizer, a ansiedade, ela é difícil de tratar. Um exercício de E autocontrole. é uma foto, como o Vitor Leite disse aqui, é a famosa foto lenta, né? É, a fotografia analógica. Te dá não te dá essa coisa assim, desenvolve teu autocontrole, né? No meu caso, que tenho acesso e tenho como revelar tudo em cima da hora, não. Agora, na pessoa que é obrigado a usar um serviço de laboratório, não tem o que fazer. E pensa que eu levo ali para ele, que tá a poucas quadras daqui, deixo lá só na segunda para pegar na sexta. Isso é bom pra galera nova e sentir o quanto era fácil a gente... Agora, uma coisa curiosa, né? A gente faz muitas viagens, a gente registra aqui no canal essas nossas aventuras. E, recentemente, a gente fez a nossa gravação, né, dos nossos episódios, da nossa expedição de carro até o Uruguai, que era o nosso sonho, conhecer o Cabo Polônio, aquele reduto dos lobos marinhos e tudo lá na costa do Uruguai. E levamos, é claro, a nossa analógica. Sim, e muito... essa sensação de tirar a foto e não poder ver como que ficou. Então, isso deixou a gente muito angustiado. E quando chegou aqui, o Vitor estava cheio de trabalho e demorou para entregar para a gente ele as tinha fotos, recém-retornado lembra? de férias. Ali o Cara, Vitor... a gente estava numa ansiedade. O Vitor, apesar de ter... Hoje eu estive lá conhecendo. É bem estruturado o É laboratório. muito bem estruturado. É legal Só pra que o caramba. Vitor, ele tem um cuidado e uma excelência tão grande naquilo que ele faz que poucas pessoas conseguiriam manter aquilo da forma que ele mantém e conseguir, enfim, lucrar, exato, né? Fazer a coisa girar como uma empresa, né? Tem que ser muito, muito metódico para as coisas, para aquilo dar certo. Que tá. Porque as chances de extraviar um envelope, um filme, alguma coisa... a logística envolvida. Né? Então, mandar um tem que envelope ser errado para o cliente se você errado. pensar... Você tem que estar rodeado de pessoas muito responsáveis e competentes. Aliás, uma das moças que trabalham ali com ele, me sumiu o nome dela agora. Você vê, eu esqueci o nome dela. Ela ouviu o meu nome uma vez. E toda vez eu chego lá, ela olha para devolver, para me entregar os negativos, ela olha assim, Paulo, né? Tá, olha ali, tá aqui. Falei, nossa, cara, impressionante. O pessoal ali é realmente capacitado. Então, e para mim é um orgulho muito grande, cara, porque a primeira vez que eu encontrei o Vitor foi aqui em Curitiba, a gente estava tentando descobrir 2017, eu acho, 2018 no máximo. Né? E a gente sentou num parque, aí a gente combinou esse encontro, né? A gente trocava ideias por conta do canal. Ele jamais não pensava em trabalhar, viver disso, ter uma empresa, né, disso. E ele falou, cara, eu comecei a revelar filme por culpa sua. Caramba. O primeiro filme que eu revelei foi assim, ó, um olho aqui no celular e outro no tanque ali, foi assistindo, meio que seguindo o teu tutorial, o primeiro filme que eu revelei. E hoje você vê o cara com uma estrutura daquela revelando. Se eu não me engano, ele é a pessoa, né? A empresa LabLab é a que mais revela filme na América Latina. No fim do ano ele fez um levantamento, assim, me parece que foi mais de 200 mil rolos. E hoje eu parecia uma criança no laboratório dele fazendo perguntas feliz, né? Assim, de iniciante para ele. Entendeu? E ele é solícito, né? Demais, porque demais. A vez que eu fui, que eu encontrei com ele logo na porta, porque assim, eu vou lá, eu dou tchauzinho de longe, mas não gosto de atrapalhar, porque o cara tá ali no corre dele. Mas o dia que eu encontrei direto na porta, assim, ele falou, vem cá que eu vou te mostrar o laboratório. Cara, é muito legal. Então, para mim, é um orgulho muito grande, assim, de ver que prosperou. E ele investe, né? Investe demais. Ele estava adaptando da última vez lá um mini lab, acho que já tá pronto para revelar filme de cinema. Tá pronto, já tá rodando, já. Ele mostrou para mim o que ele inventou. É um monstro aquela máquina. Essa gambiarra. Sim. Nada, né? Falei, cara, engenheiros trabalham, estudam décadas e você resolve um negócio com um pedacinho de pano. Talento. Isso é talento. É, talento.
Resolve o negócio com um pedacinho de pano. Que barato. Impressionante. E assim, agora voltando a falar de câmeras velhas. Gente, eu tô microfone. desviando do assunto. Não. porque Não, aqui É não. assim, ó, vocês precisam... Neto, volta eu pra tô cá. puxando. Relaxa, porque na Não. verdade é um bate-papo, cara. É pra falar sobre O que eu tudo. quero falar agora é sobre câmeras velhas. Principalmente falar no microfone. Muita gente Eu terminei tem... de falar da Leica, só finalizando. Terminou. Sim, é que muita gente tem em casa, às vezes, aquela câmera velha que ganhou do avô, que ganhou do pai, ou que tem de lembrança de algum parente da família e não sabe o que fazer com ela. E aí, às vezes, encontra um antiquário, despacha, vende, não tem utilidade nenhuma. E aí vem uma pessoa interessada e olha para aquela câmera e diz: Nossa, essa câmera é linda, não sei o que, eu quero fazer ela funcionar. E aí a gente tem um desafio, né, amor? Porque o Paulo reúne essas câmeras quando ele olha nos antiquários e fica catando câmera, mas não né? são 300 câmeras, né? Tem esse Não detalhe 300, aí, mas né? ele é muito fã de câmera analógica. Não, eu E- gosto de máquinas, E basicamente. aí a gente tem um desafio agora que a gente vai fazer Sim, com o nosso convidado. porque assim, ó, eu gosto de máquinas, como eu tô te falando, então eu admiro muito a mecânica envolvida por trás das coisas. E a fotografia analógica veio com um pontapé de um amigo meu, que um belo dia chegou para mim com uma câmera e falou: Cara, essa câmera aqui, ó, é do meu sogro. Ele tava revirando as coisas dele que ele tinha guardado, coisas que ele tem um certo carinho e não que... Quando ele olhou aquilo, ele falou: Não, para tirar isso aqui, para livrar espaço, tem que dar para alguém que goste. E aí ele falou: Ó, o cara que eu conheço que gosta de fotografia é você. Ele disse que para você pode dar, tá aqui. Que legal. Porra, cara, E e aí... foi essa que demorou para Então, recuperar, inclusive. e aí, vamos com ela aqui para te Pô, mostrar. vamos lá. Olha isso aqui, cara. E o desafio é, quando a pessoa achar uma coisa dessa em casa, o que ela deve fazer? Não, mas principalmente eu quero saber o seguinte: Tá, mas- o custo das câmeras, será que eu fui feliz ou será que eu fui um otário e não vou poupar valores e eu quero que você não poupe críticas? Tá bom. Essa câmera não me custou nada na aquisição, Vamos ver. Mas Mas custou no me conserto. custou no conserto, só R$300. Ela vale alguma coisa, essa câmera ou não? Pra mim vale. R$300 De conserto, porque ela de não disparava. conserto. Tá, você ganhou. Ganhei a câmera. Mostra ali pra câmera ali, vai. Mostra pra galera que tá em casa. Essa ó. câmera... Essa mesmo. essa aí. E essa outra é igual, que tá aí, porque eu comprei, falei, vai que sobe alguma peça dela Essa a ali. gente chama backup. É isso É aí. isso aí. Ó, é uma câmera que eu não conheço este modelo, tá? Mas dá para se ver que é um modelo que está empregado aqui uma tecnologia melhor do que a maioria das câmeras Zenit que a gente vê, né? A Zenit é uma marca, é uma fabricante soviética, tá? E como tudo na União Soviética na época da Guerra Fria, queria se mostrar ao mundo que era força, resistência e tal. Então as câmeras da Zenit, elas eram muito bem conhecidas, e eles tentavam mostrar isso, inclusive no design dela, que era uma câmera robusta. Só que quando você fala em robustez, por exemplo, uma mesa de peroba rosa, Nossa. ela não tem detalhezinhos. Ela é uma mesa que cumpre o papel de mesa. Só que ela não tem uma elegância. Você entendeu? A Zenit era uma marca que ela prezava isso, essa robustez. Só que eles pecavam assim, em alguns outros aspectos. Por exemplo, espaços de manobra para você fotografar. Você tinha uma câmera que tinha só 4 ou 5 velocidades de obturador, né? Você tinha uma câmera que a parte eletrônica dela, que é o fotômetro, era bem ruinzinho, vamos dizer assim. Alguns falam que elas não aguentam, o fotômetro de uma Zenit não aguenta a travessia do oceano Nossa. para chegar aqui. Ah, essa daí aguentou? Mas aí que tá. Só que isso, com a queda da União Soviética, mudou um pouco, né? Então ela começou a fabricar câmeras mais sofisticadas, tá? Que é o caso dessa daqui, que já é uma outra geração de câmeras, que você vê que tem funcionamento automático, já tem, por exemplo, provavelmente 2 ou 3 modos de fotometria, né? Então já é uma câmera mais tecnológica, vamos dizer assim. E eles não foram, E isso aqui- foram tontos, né? Porque essa câmera E o que é uma minolta. Então, é isso que eu ia falar. Aqui dá para ver que ela é uma... Sabe quando você pega uma marca... Aí a Chica fez muito isso, e que foi reincorporando marcas e modelos e distribuindo.
Deixa eu só me lembrar aqui. Minolta mesmo, ela foi incorporada. A Konica foi incorporada pela Minolta, a Minolta foi incorporada pela Sony, e essas tecnologias foram se fundindo ali, certo? Que Então a bacana. Zenit, essa daqui, por R$300 de custo, você tá muito bem. E essa segunda custou R$100. Num antiquário. Para ter... Não, essa veio Não, do tá Mercado bem. Livre com Ah, essa frete do pago Mercado Ó, Livre? por R$100. É só o backup de hoje, peça. uma Zenit hoje, daquela a XP, que é a mais tradicional Que é uma zona. que você estava vendendo, né? Não, aquela lá é uma 122, que é, Ah. é um pouquinho mais ruim. De longe, mais ruim, assim, ó. na foto parecia Um pouquinho pior. É um pouquinho pior. 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 Mas porque eram câmeras que elas eram feitas de uma forma muito robusta, mas muito rústica. Muito rústica, né? Você entendeu? Então as partes mais sensíveis eram muito sensíveis. E eu já te digo qual era o defeito dela. Aliás, tem umas par delas na feirinha do Largo da Ordem para vender. Eu já vi umas 3 ali. Nenhuma delas dispara. E o problema provavelmente é o mesmo que o rapaz consertou para mim, que é um capacitorzinho, alguma coisinha que vaza depois de muito tempo, porque ela depende da liberação eletrônica para disparar. Mesmo que ela ligue, se aquele capacitor não estiver funcionando, ela não vai disparar. Não dispara. Então, o cara trocou isso aí, ele falou, o acesso é chatinho, mas funcionou muito bem. É só ligar ali, ó. Se quiser ligar em cima ali, você vai ver que ela dispara bonitinho. Pra galera que tá assistindo a gente, comenta aí abaixo que câmera antiga você tem em casa. Às vezes tem aquela câmera do avô aí que ficou parada, Funciona né? ainda ou não Dica funciona? para quem acha câmera em Conta casa. aí. Dica Opa! para Ó quem a acha dica. câmera em casa. Antes de colocar um filme, antes de se aventurar, pergunta para o seu pai o que é uma câmera analógica. Ah, sim. Pergunta para o seu pai como coloca o filme. Seu pai vai saber. Com A galera aí dos 19, 16, 20, até Não uns viveu 24 isso. anos, É. né, eu recebo muitas mensagens de pessoas. Neto, deu errado a minha foto. O que aconteceu? Tá, me mostra o que você acha que tá. Não saiu nada. Como assim não saiu nada? Na revelação? O que é revelação? A pessoa fotografa, coloca o filme na câmera, fotografa Já e não sei. sabe que tem que rebobinar um filme. Não sabe que o filme tem que passar por um processo de revelação. Não sabe que você Acha que a foto vai estar dentro da câmera? acha que a foto vai sair instantaneamente no filme assim que clicado. Oh, meu Deus. Mas posso contar um erro? Erro não, assim, é um... Você já fez isso? Um vício. Logo que eu peguei a câmera analógica... Opa, até bati no botão errado aqui. A primeira vez... Não, é só um vício bobo de quem tá acostumado com a era digital. Fotografar e olhar Fotografei. na traseira e olhando. Tipo, depois eu olhei e falei, caralho, eu tô olhando, né? Isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu tinha perdido, isso daí, né? Na verdade, eu ganhei isso aí quando eu voltei a fotografar com câmeras analógicas. Fotografando com digital hoje em dia, eu olho pouquíssimo no visor, porque eu acho que você precisa ter a conexão de olhar o enquadramento seu a Olha. todo momento. Eu tenho que ter essa conexão com a pessoa ou com o objeto que eu estou fotografando. Tanto que eu relutei um tempo, não tem como você fugir da tecnologia, né? Mas hoje, profissionalmente, eu uso, além das SLRs, eu uso as mirrorless. Que facilitam muito, né, Muito. nesse ponto. Não melhorou em nada a minha fotografia, mas facilitou Facilitou o processo de, muito. de tirar, A né? câmera foca mais rápido, a câmera, ela tem... E de você você trabalha enxergar, menos. e você enxergar também numa situação em que a foto tem que ser rápida, como a gente fotografa às vezes os shows, em que a luz está mudando muito, ou pessoas dançando, a mirrorless trouxe um conforto fator de maior. acerto muito maior. Com E se certeza. veio para facilitar, por que não se É, atualizar, Então, né, gente? eu sou dessa ideia. Eu acho que a gente tem, sim, mas alguns hábitos eu não perco. Por exemplo, Quais? fotografar olhando no visor, na ocular. Esse eu negócio de também. olhar em telinha e clicando, cada um fotografa do jeito que se sente mais confortável. Mas eu conheço gente que fotografa com a câmera no live view 100%, clicando no touch, fotografando no touch. E a bateria vai pro pau rapidinho, né? Não, não dura nada, Sem né? falar isso, entendeu? Mas eu acho que eu não sei, não é querer ser purista demais, eu preciso de ter essa conexão. É o que funciona. Eu preciso da câmera na minha frente. Eu preciso que a pessoa olhe para a câmera, tá? Sim, sim. E olhe para a câmera e olhe no meu olho. Parece que ela não está olhando no meu olho quando está olhando eu
aqui de lado, É, enfim. não é a mesma estranho, coisa, é né? estranho. Vamos Estranho. Vamos mostrar a próxima? prosseguir aqui, então. Vamos mostrar a próxima câmera. Aqui até a bolsa agora. E aí, amor, qual vai ser a Não tava no pergunta script, dessa hein? câmera? É antiga, hein? É antiga, Isso hein? não está. Então, voltando à dica lá, perguntem para o seu pai. Seu pai vai saber colocar filme na câmera, seu pai vai saber que tem que tem que rolar um processo de revelação e tudo mais. Essa aqui eu sou, Essas daí são as queridinhas, essa eu sou né? apaixonado. As por rangefinders. ela. Sou apaixonado. Adoro, adoro. E a Sheikah é uma marca japonesa, né? Que popularizou muito a fotografia. Muito, muito, muito. Né? E essas rangefinders, elas têm uma coisa muito legal, que é o fato dela ser compacta, né? Comparada a uma SLR. Traz algumas limitações também, você não pode trocar objetivo e tal, mas o grande tchan delas é que elas são mais compactas e silenciosas. Para quem gosta de fotografar na rua e não ser percebido, Eu imagino na é a época dica. também, né? Devia ser, vamos dizer, você pega nela, ela é de metal, você percebe que é uma coisa bem construída. Eu imagino que quem comprava essas câmeras na época devia pensar assim que, opa, isso aqui vai durar por um bom tempo, né? Já que não se imaginava que ia ser digital, que ia ter essa transformação não digital, tinha essa né? descartabilidade das coisas, né? Não As tinha coisas isso. tinham que ser Essa- duráveis. né? Essa câmera me custou, salvo engano, R$200. Ela não funcionava. E aí, o Deus Célio Bife colocou a mão nela e ela voltou a Que funcionar. bom, ressuscitou. Ressuscitou aí a R$500. Chica. R$500 o custo da manutenção, mais 200. Mais Vamos lá, 200. R$700. Não tá ok. Pelos Ufa. valores de hoje, tá muito ok. As duas aqui... Não, tá ok. Tá ok. Não, hoje as Entende-se. que tem Se você for funcionando comprar são uma mais câmera caras do que dessa isso, é. hoje, você vai pagar aí pelo menos uns R$600, Olha. 550 Então, e o pior é que quando a pessoa garante que ela está funcionando, com tudo funcionando, fotômetro funcionando, lente tá bonitinha e tal, eu não achei nenhuma abaixo de 700. A maleta é o charme, vai. Sim, a maleta veio junto mostra com aí uma pra delas. galera. A maletinha? Essa Olha. maletinha veio junto com uma delas. Gente, aqui. cor original. Antiquíssima também a maletinha, né? E essa daqui, Nem ó, sei dá se pra é ver que cor, ela é tá cor? funcionando, a parte elétrica, tudo Tudo, dela. tudo, pode Muito testar aí, que bacana, a muito bichinha- bacana. E eu só tô aqui, ó, carregando e disparando. Se tem filme aqui, eu tô fotografando Não o teto. tem, Não não tem. tem. Eu já tomei esse cuidado de não colocar. Porque vai que eu quero mostrar e eu venho, olha aqui, abra ela. Né? Vamos pra próxima, amor? Cara, a próxima é polêmica. Tcharanana. Essa próxima que eu sei que tem polêmica. Eu vou- Putz, já sei, sem abrir, cara dele. sem abrir. Essa muitas famílias brasileiras têm guardada em Eu algum acho canto de casa. Tem. Isso é Ela verdade. foi muito popular nos anos 80. Essa daqui, Ela ela tá é, linda. não é que ela é polêmica, eu acho que ela é uma câmera assim, ela não é... Família. Não vale o que custa. Não, é uma excelente câmera, mas ela é uma câmera para quem quer seguir regras. Nossa, Tá. isso me complicou muito. É uma câmera Fala que pra não galera o nome dessa câmera, vai. Verdade, desculpa, pessoal. Olympus ó. Strip 35. Apresenta pra turma aí. É uma câmera que ela foi ultra popular nos anos Muito. 80, 70, 80. Que ela tem uma coisa muito legal que é a facilidade de você fotografar. Né? Basicamente, o que você precisa fazer é fazer um único ajuste de fotometria, deixando no automático, onde ela vai se encarregar de fazer uma leitura da luz. É ligar o fotômetro. né? Exato. E o único ajuste que você precisa prestar atenção está aqui marcado na lente dela, que é o ajuste do foco. Sim. Que basicamente é fotografar pessoas de retrato, meio corpo, corpo inteiro ou paisagem. É. Né? A gente tinha uma dessa em casa. Isso. Então, para quem segue regras, ela é uma câmera muito simples de se entender. Extremamente simples de se entender. Ela é bem prática. Qual é o problema? As pessoas querem inventar coisas diferentes, você entendeu? Que aí você precisa de um conhecimento muito mais aprofundado, né? Ah, não, mas Neto, pera lá. Se aqui tem abertura 2.8, por que eu tenho que colocar no automático? Não, mas a abertura 2.8 só serve para quando você fotografa com flash. Você estuda, você se aprofunda em uso do flash. Você sabe o que é número guia do teu flash? E é essencial. Você sabe o que é lei do manjar inverso flash, do quadrado da distância? Sabe? Basicamente, você tem que entender esses conceitos. Você tem que entender o que é o número guia do seu flash. O qual inverso do distância... quadrado da distância na câmera analógica é onde você mais sofre com essa regra aí. Entendeu? Porque basicamente, por que os fotógrafos profissionais fotografavam tão bem com essas câmeras aqui? Por quê? Porque eles seguiam regras.
Porque eles usavam essa câmera do jeito que ela foi fabricada para ser usada. Ela foi projetada para, se você não usa flash, não inventa. Coloca no automático e é meio corpo, é aqui, ó. O desenho de... não tem aquela coisa, quer que eu desenhe? Entendeu o que é que eu desenho? Já está desenhado, né? cacete. Ela já veio com o desenho. E embaixo ela tem as distâncias. Tem as distâncias aqui, cara... né? As distâncias correspondentes. Já está desenhado. Então não adianta querer fazer coisa diferente. Presta atenção. Coloca aqui, meio corpo, corpo inteiro, paisagem, e é isso. Vamos usar ela de modelo para você mostrar para a galera como que coloca um filme numa câmera. Temos filme aí, amor? Temos filmes, tem vários ali, ó. Inclusive, ó, aquele branquinho ali, ó. Deixa eu só finalizar de falar sobre essa câmera. Sério? Por que os fotógrafos acertavam? Porque eles seguiam regras. Aí, quando colocava-se um flash aqui, eles tinham anotado numa tabelinha, escrita à mão, numa... Aquele caderninho, aquela Não. caderneta? No flash mesmo, eu tenho hoje material que tem isso. Às vezes você comprava, você acha câmera em brechó e tal, que tem aqui atrás, ó. Com filme de ISO 100, fotografar na luz do dia. Com filme de ISO 400, fotografar... Anotado padrãozinho. Exato, então a pessoa seguia padrão. Aí ia fotografar com flash, ó, com ISO 100, eu tenho que colocar 5.6 e ficar a 1,5 m. E essa referência costuma ter no próprio flash, né? Sim, mas as pessoas não leem, tem preguiça. Sim, então, sim. quando você seguia essas regrinhas, mesmo que nessa decoreba, que você não entende de lei do inverso do quadrado de distância, mas sabe que isso é feito para seguir regras, você tinha muito mais sucesso do que você inventar. Aí, Neto, como é que eu faço dupla exposição numa trip? Meu, essa câmera não foi feita para isso. Mas aí eu te faço uma pergunta, então, que você me lembrou de uma dúvida bem interessante minha, né? Porque os flashes, todos eles, e tem alguns exemplos aqui, eles têm, né, essa marcação. Você vai fotografar tantos metros de distância, ISO tanto, ISO tal... Digo, se está no ISO tal, né, ou na asa tal, uma abertura distância é uma abertura, distância. isso. Perfeito. Distância e abertura. E quando começou o flash rebatido, que eu acho que é o exemplo deste aqui, certo. Né? O flash rebatido, ele segue essa mesma... Não, ele perde totalmente referência. Perde totalmente, né? Aqui o cara tem que porque manjar, você passa a não fotografar mais... A lei do inverso do quadrado de distância, ela passa a não seguir mais a mesma regra, né? Porque a lei do inverso do quadrado de distância, você tem que levar em conta a distância entre a fonte de luz e o objeto que está sendo fotografado. Então, você consegue ter uma referência se você sabe disso. Agora, qual que é a referência que você tem de fonte de luz, superfície de reflexão, superfície de luz inserida, incidente? Não tem. Mas tem, assim, alguma dica que Mesmo você daria porque... para chegar mais perto de acertar? Depende. Por exemplo, se você trabalhar Acho que é treino, né? Não tem assim. Porque vai depender do quê? A que distância está essa superfície que você está rebatendo a luz? Qual é o índice de reflexão dessa superfície? Isso aqui é um teto branco, beleza, mas se for um teto cinza, você já vai perder. Se for um teto vermelho, além de você perder luz, você vai refletir o espectro vermelho da luz e vai deixar todo mundo vermelho. É verdade. Né? Não, isso e uma aí vez virou eu consegui bastante. acertar isso, né? O flash rebatido só começou a se popularizar mais ou menos no começo dos anos 90. Você não encontrava flash antigamente que rebatia. Por quê? Porque a pessoa... Por que o flash ele ficou popular, esse uso rebatido dele? Porque ele batia numa superfície e era refletido numa superfície maior. E isso deixa as fotografias com um aspecto de luz mais suave. Por que os Octa, por que os Softbox, eles têm essa superfície grande? Por que você precisa de uma superfície grande? Para deixar a luz suave, com menos contrastes, para deixar a luz com mais degradê na área das sombras para as altas luzes. Então isso só começou a ser feito com o flash quando ele começou a ser rebatido. Só que você perde totalmente a referência. Eu consegui fazer uma foto dessa no treino mesmo, tentando criar uma lógica na minha cabeça que funcionou ali na sala. O dia estava um fim de tarde, assim, eu falei, opa, então pera lá. Se direto para ela é assim, na minha cabeça eu tentei fazer um cálculo e ficou bom. Nunca mais reproduzi, porque eu falei, não vou acertar de novo. Para fazer isso aí, você precisa ter controle de todas as variáveis. A mesma distância da superfície, a reflexão dela, né? Tanto que os flashes modernos, hoje em dia, eles não trazem nenhuma opção. Você não vai conseguir enxergar aqui nenhuma opção que te dá extrema precisão com um flash rebatido. Se você pegar um flash hoje,
por exemplo, o flash que eu uso, assim, o meu flash titular é um SB700, que é o flash mais simples da Nikon. Mas é um bom flash. É um flash mais simples, o mais fraco da Nikon, até da geração dele, né? Quando você fotografa com ele voltado para frente, você tem um monte de informação que as pessoas não fazem muita questão de entender. A que distância você tem que estar, a qual diafragma você tem que estar. Então, ele conversa com você. A partir do momento que você faz isso aqui, ele já perde todo esse referencial, ele não te dá informação mais nenhuma. Porque aí é um jogo acertar, né? de acertos, erros e acertos ao acaso. E na verdade, eu tenho... O meu primeiro flash do digital foi um abaixo, era o SB500. Não, eu acho que o SB500 ele é mais, aliás, ele é não, mais tive moderno. Teve um menor ainda, que é um chatinho, agora lembrei. Um SB400, alguma coisa assim, um bem tosquinho. Eu lembro que ele do virava SB, só o painelzinho pra cima. Sei, assim. eu acho que é SB27, não é? Não, era 4 dígitos já, o número era. Enfim. Mas vamos pra técnica aqui. Eu quero que ele mostre colocando Não, mas eu vou filme. pedir pra ele colocar filme na próxima? pretinha. Na pretinha? Porque ela é a que eu mais uso. Ah, então vai ser a na que eu Zenit. mais tenho apego psicológico aí, então... Vamos lá, galerinha. Então tá. Vamos Quer mostrar. que dar o passo a passo? Opa, o que você vamos precisa lá. saber aqui? Qual desses filmes, amor? Que você quer colocar? eu sugiro que ele pegue o daquele clarinho ali em cima. Ah, tá. O primeiro de cima. Ô, rapaz, esse filme é bom, hein? Eu vou até fazer um making off aqui pra galera ver com calma aí em casa. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Filme de cinema, Vision 3200T. Vamos colocar. Pode colocar daqui, ó? Fica à vontade. Aqui consegue pegar Pode, o celular? Vamos tentar aqui sem tentar narrar o... Agora lá vai ele, vai abrir a câmera. Aqui, Abriu a ó, câmera, eu abriu. confesso que cada câmera é um jeito diferente. Então, às vezes, eu posso fazer uma coisa errada aqui, vocês não vão me... Entendeu? O escrutínio agora. É porque algumas câmeras, por exemplo, ó, o mecanismo de abertura da porta traseira é uma chavinha aqui embaixo ou é uma alavanquinha aqui. Nesse caso, é a própria alavanca que rebobina o filme. Você puxa ela para cima, tem uma mola que abre aqui, né? Sempre essa alavanca tem que estar retraída aqui para o filme caber, senão ele não entra. Ó. Tem que puxar aqui para ele entrar certinho aqui. Tutorial de como colocar o filme aí a gente na puxa câmera. até o final. Algumas câmeras elas têm algumas marcaçõezinhas aqui que simplesmente você faz isso, fecha, ela já recolhe parte desse filme e deixa o filme a pronto uso para você. Essa daqui não, você precisa, ela tem um encaixe certo aqui, ó. Então você precisa colocar a ponta do filme, tá difícil aí? Não, tá tranquilo. Dando, pode ir. Você precisa colocar a ponta do filme dentro deste encaixe aqui, ó. A pessoa que é boa nisso, ela faz até no escuro. Opa, fotojornalista fazia isso no escuro. Eu juro que eu consigo fazer mais rápido que isso. A Lana pessoal, teve isso na faculdade, lembra? Sim. E você fazia isso rápido? Não no escuro, mas a gente fazia O com uma que é certa mais importante aqui, ó, na época. depois de você encaixar aqui, ó, certinho, que aqui já está encaixado na palheta de baixo, a perfuração do filme tem que ser colocado numas garrinhas, nos dentinhos aqui, que vai tracionar esse filme, ó. E já escapou. Olha. É difícil fazer isso com gente olhando, sabia? Tá sentindo a pressão, né? A pressão, ó. Aí Tempo. ele vai travar, Tô vai ter brincando. que fazer um disparo, tem que ligar a câmera, que eu não liguei. E ó, Aí, ó. pronto. Agora ela já está tensionada. A partir daqui, ó, eu já posso fechar a tampa. Aí tira mais uma para liberar Isso. ali. Né? Então aqui eu termino a volta. O que eu faço? Eu, antes de dar a segunda alavancada, eu já venho aqui e tensiono o filme, ó. Porque daí eu sei que se eu puxar aqui, se esse filme ele escapar, aqui vai me denunciar. Ele vai me denunciar por aqui. Então, obrigatoriamente, se esse filme ficou bem encaixado, quando eu dar a segunda alavancada aqui, ele vai ter que rodar essa manivelinha no sentido contrário a essa setinha. Legal. Tá? Então, ó, pronto. Agora eu vou ter a prova dos 9. Opa! Rodou aqui, quer dizer que ele está tensionado aqui. E agora você vai fazer uma foto minha e do Paulo com a Zenit, assim, aproveitando a luz. Não sei se ele tem aí muita... Não, a lente é uma lente que ela dá a vai. possibilidade. É um filme de ISO 200. Vamos ajustar o ISO aqui, já está em 200. Levamos sorte. Uma 50mm em 1.8. Ela está no modo automático de exposição. Vamos tentar fotometrar na unha aqui. Vamos entender o fotômetro dela. Essa foto vai ser Tá para surpresa. baixo. Eu preciso...
Ó, ela tá me dando aqui 15 de velocidade, hein? Foco bipartido. Olha, vamos fazer mais uma para garantir? Aí... Alana, coloca o seu rosto um pouquinho. Isso, assim eu consigo. Eu tenho muita... Isso é Que fotógrafo honra, hein? profissional, hein? O cara vai Você viu só? fotografados, né, por câmera velha e E revelado por Vitor Leite. Lab Lab, Vitor Leite. né? Fotografado por Antônio Neto e revelado por Vitor Leite, Eu mas tenho olha uma aí. coisa com o olho da pessoa, para mim, um retrato bem iluminado, o olho tem que aparecer um pouquinho do branco do olho, da cor do olho. claro. E a Lana tem um olho claro, né? Bonito. Tem. Eu tenho muito disso. Então eu Que sou massa. muito. E eu luto pra não esconder esse olho bonito dela com a iluminação aqui, sabe? Então, ó, dica, tá? Dica para quem é retratista de estúdio. Se você quer iluminar bem o olho, coloca a luz mais de frente um pouquinho. Quanto mais você baixa a luz, mais dentro vai. Quem tem a órbita um pouquinho para trás é mais difícil iluminar. Outra coisa que eu fico com... Eu tenho pavor quando chega lá no estúdio é cílios muito grandes. Sabe? Não tem cilhão aqui, não, gente. Aquilo deixa. Cliente minha que ouvir isso já vai se ligar. Que é um Porque problema. a maior recomendação que eu dou para maquiagem dos meus trabalhos é não passar iluminador. Pode deixar, eu falo, fica tranquilo que eu vou te iluminar do jeito certinho. Olha aí. Iluminador, porque reflete, especularidade Sim. e tal, não é legal. E os cílios. Cílios é o pior de todos, porque ele não deixa mostrar os olhos da pessoa. Porque ele faz sombra. É extremamente difícil você iluminar o olho de uma mulher quando tem uns cílios, aqueles cílios postiços, ou lá chama prolongamento. Fio russo, não. Cílios russo, uma coisa assim, não é? Não tem um... Tem várias técnicas, assim, enfim, né? eu fico... Nossa, fala... Sabe muito, que muito difícil. essa é a dificuldade que eu tenho quando nós estamos fotografando show, quando o cantor, enfim, a pessoa que está sendo retratada ali está de chapéu, Sim. né? E luz de show, por não ser uma luz normalmente difusa, né? Ela é uma luz bem dura. E aí a pessoa de chapéu ou de boné, ou aqui mesmo no estúdio de boné, a gente percebe rola uma dificuldade, mas tudo bem, né? Porque essa luz até dá. Mas num show, esquece. E nós costumamos fotografar o Festival de Etnias, que existe no Festival Folclórico de Etnias, que acontece no meio do ano. Cara, aí que tá. Pra quem não tem o horário fotográfico, que é o meu caso, a cena bonita ela acontece na minha frente. Eu só preciso entender da câmera e tirar a foto, entendeu? E aí ficam lindas as fotos. Legal. Mais por mérito do pessoal do que mérito meu. Mas é uma experiência muito legal. E quando estão de boné, de chapéu, desculpa. Quando o traje envolve um chapéu... Mas o grande desafio desse tipo de fotografia também é a velocidade, né? A gente tem aí, por exemplo, grupos ucranianos, poloneses, que têm saltos, giros muito rápidos. Muito rápidos, E você tem que estar muito atento e com um speed bem ativo ali na máquina. O ISO tem que estar corretinho. Senão você vai fazer foto artística. Aí você tem que ir o subterfúgio de... Tá borrado, é foto artística. Não, é foto artística. E eu vamos dizer assim, nitidez. Pra que isso? Se torna complicado. Agora, o preto e branco é mágico, né? Cara, demais. Eu acho que toda a pessoa só entende a luz de verdadeira mesmo se ele fotografa, ele pensa em preto e branco. E o duro do preto e branco é quando você não tem a experiência de entender o que é o preto e branco, entender o que é um cinza médio, entender o que é a relação da exposição com o preto e branco, fica muito mais difícil você entender a fotografia quando se fala em fotometria, exposição e o caramba. São muito mais do que 50 tons de cinza, né? Eu acho que só se entende o preto e branco e a fotometria de verdade a pessoa que entende a relação da prata, do químico, dos tons, né, das zonas de Ansel Adams e... Essa doido isso. Tem mais uma aqui, antes que a gente esqueça, é verdade. Não vai Essa aqui, cara, ela não é a minha predileta de coração, porque a minha predileta de coração é a que eu ganho do meu amigo, óbvio. Que a gente acabou de carregar. Esteticamente... não, aliás, ela não é a última, é a penúltima. Essa aqui é uma que me pega pela estética dela. E ela eu acho que é a mais bem conservada. Olha lá que se eu não tiver na coleção, ela vai... Você tem ela. Tenho. Eu acho ela? simplesmente linda. Essa câmera aqui, a lente dela, tudo é perfeito. Né? A lente, a objetiva dela, ela tem uma qualidade assim que é incrível. A Eletro 35. Eu tenho ainda uma preta, a preta e a
e a prata. Eu amo, 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 amo. Você vê, eu não tenho nenhuma rangefinder preta e não tenho nenhuma SLR prata. Ah. Então, tá aí o que eu preciso resolver ainda. E outra que tá funcionando 100%. Célio Bife, né? Aí essa daí... Mais uma que bom. foi para São Paulo. Então, Outra essa câmera daí- fácil de fotografar, viu? Outra câmera fácil de Aliás, fotografar. só retornando, a anterior custou R$400 nesse estado em que ela está. Essa daqui, Não, a Trip? a Trip. É. A cara dele foi excelente Não, agora. não, ela tá muito bem conservada. Não, A Olympus? A Olympus, Ela só tá, acho que com o visor levemente embaçadinho. Essa eu não cheguei a mandar pra ele. Não, mas tá tranquilo. Mas tá de boa, né? E aí, quando eu vi R$400, eu falei, não, essa câmera daí da eu não vou. família legal, brasileira. Tá num preço legal. E tá funcionando bem. É. E... Câmera mais traiçoeira do Brasil. Eu achei também. As minhas piores fotos foram com ela. Porque Ah. você não seguiu a regra. A Eletro 35, a maiorzinha, a mais antiga, essa daí, eu só pedi pra você puxar o microfone pra você. Ali. Sorry. Essa daí, ela me custou... Essa foi a mais cara delas. Eu acho que paguei R$300 e os mesmos Pagou 500 pra barato, pagou consertar. barato. Cara, isso é até uma coisa legal de falar. Custou 800. Ao ponto de que ficou muito mais... Você tem mais acesso, ele ficou menos acessível. Uhum. Os materiais, filme, câmera, enfim. Hoje é mais fácil você encontrar, mas é mais difícil comprar. É. Sim, sim. Há 6 anos atrás, quando eu comecei o canal, para você encontrar filme era difícil. Você tinha que estar com câmeras você vontade. tinha? Quantas câmeras tu tinha quando tu começou? O canal? O canal, Só 200. não vou, sei lá, talvez umas 100 câmeras. Ah, tá. Já tinha uma quantidade Sabe como eu comecei a significativa. coleção? Eu comecei a coleção ganhando muita câmera. Porque como eu fotografava, eu ganhava Entendi. muita câmera. Neto, vi que você postou essas coisas. Cara, tem uma câmera aqui do meu pai que pega pra você que vai ficar aqui, vai estragar. Olha. Né? Então eu ganhei muita Isso câmera. tudo lá em Londrina, né? Comprei muita câmera de reciclador. Reciclador a tá. tipo 5, 10 reais. Olha. Olha. E Muita, claro, muita, e muita. você fez funcionar essas câmeras. As que... Depende. As que valiam a pena, eu Abriu. Sim, não, as que valiam a pena eu mandei para manutenção e tudo mais. Muitas delas funcionam, eu ganhei elas em ótimo estado. Muitas delas travadas, simplesmente foi colocar lá na coleção. e Então tem acabou. algumas que ficam só de enfeite. de decoração, digamos Isso, assim. na coleção. Eu tenho um armário lá, uma prateleira, onde eu deixo a maioria delas. Legal. E assim, eu vejo que há essa dificuldade hoje para entrar no hobby, né? Por conta do custo. Do custo, é. Né? Ao Porque- ponto que ficou mais acessível o fato de você encontrar os insumos, Aham. ficou mais inacessível por conta E a maioria das dos câmeras que eu custos. tenho encontrado, assim, ou muito caras, ou todas muito zoadas, muito mal cuidadas. Mas aí que tá, não tem problema você pegar uma câmera, uma Yashica Eletro Isso é lindo, isso aí. mal cuidada visualmente se a parte mecânica Estiver dela tá funcionando boa. bem, Vamos né? falar Cê- de preço dessa aí, amor? Não, eu acabei de falar. Essa Ah, foi tá. R$300. Ah, Tá. só isso? Você sabe o que, que eu mais acho? 500 de conserto. Você não tinha Uma contado coisa esse que eu detalhe. acho meio Tá, então absurdo. 800? 800? Custo dela, entre É, custo entre de manutenção, manutenção. e É, pagou caro. vamos ver assim, ó, chutômetro, tá, gente? Um valor legal de você pagar assim, que você não vai encontrar mais barato que isso, uns 650, 700 Funcionando. reais, funcionando. Hum. Então, Vixe. o problema é, não, o valor, ele não está relacionado só a, como é que eu vou dizer? Ele está relacionado a um monte de coisa. Por exemplo, eu pago tranquilamente R$800 nessa câmera. Nessa unidade. Nesta câmera aqui. Mas eu acho um absurdo, e quando eu acho um absurdo, não estou falando que eu vou vender barato, porque você tem que também, não vamos ser hipócritas, porque o mercado é assim, a gente vive no mundo capitalista, não tem como isso fugir, Claro. tá? É bonito, o mundo ideal é tudo baratinho, tudo, entendeu? Mas eu acho um absurdo uma pessoa pagar R$600 numa câmera de plástico, igual eu vejo muita gente pagar. Sim. Mas, infelizmente, quer dizer, eu volto a repetir. Se eu tiver uma câmera dessa de plástico e eu ter a possibilidade de vender ela por R$600, é óbvio que eu vou vender. Claro, claro. Mas Mas não não quer vai. dizer que Mas você o que acha eu quero é o mais falar certo. para vocês aqui, se você pode escolher e investir um dinheiro em uma câmera R$600, R$700, procure numa câmera que você tenha certeza que vai usar ela por muito tempo. Uma câmera que
com menos componentes eletrônicos possíveis. Sim, não é o Sem caso circuitos, da LF35. sem circuitos, sem muita coisa para dar, muito dar elemento defeito. sensível de É plástico. porque você pode perder o investimento deixando ela Óbvio. parada, né? Porque uma câmera dessa daqui, se você saber a pessoa certa, você vai conseguir fazer reparo. Entendeu? Agora, você fazer reparo numa câmera, uma Olympus, que não tem... Olympus AMJU, que é a... Como é que eu vou dizer assim? O hype do momento, não tem. Eu devo ter umas 6 MJUs lá, Uhum. que não tem como ressuscitar. Elas serão Nem- sempre para decoração. Se né, juntar cara? Pra seis, decoração. não dá uma. E, invariavelmente, é muito difícil você ter uma câmera. Primeiro, que todas as câmeras analógicas, isso eu sempre falo, todas as câmeras analógicas, elas já têm mais de 30 anos. Sim, Todas. Sim. Com exceção daquelas que a Kodak vende, Daquela Nikon também, a última lá, que foi até... F6 e tal, uma coisa Isso. assim. Eu nem tenho certeza, acho que também já não fabrica mais. Agora imagina, você já vai pegar uma câmera que já está há 30 anos ali, que ela já oxidou, o tempo já trabalhou nela, se a pessoa não armazenou ela direito, ela vai estar mais problemática ainda. E você não vai ter ela por por mais 30 anos. Sim, sim. Na verdade, sim, até pra você entender. Eu tinha opções aí, quando eu comprei essa câmera, em que a pessoa que dizia, essa está funcionando 100% e está revisada, elas me pediam 800, 900 reais. E aí tinha aquelas assim, de 400, 500 reais, que a pessoa dizia, olha, não sei se funciona, vai comprar do jeito que tá, o azar é teu se não tiver. E eu não sei testar. Não Falei, comprem, não não saber comprem testar. câmeras Aí eu nessas preferi condições. comprar a que estava mais bonita, pelo menor preço, que era esse caso, está linda por 300 reais. Rezei 2 Pai Nosso e uma Ave Maria. Falei, Mandou vai que eu pro mando consertar bife. por 300 e tudo certo, né? Eu Só acho que assim, bateu lá 500 Como pau eu de disse, conserto. hoje o mercado de compra e venda de câmeras analógicas está na mão do povão. Aham. De quem garimpa, de quem compra e de quem vende. Não está em lojas. Você não vai comprar uma câmera fotográfica no Magazine E Luiza. falar em garimpar, isso nos leva... A última Opa. câmera. Essa recente, de 2 semanas atrás, eu não saberia nem avaliar essa câmera, tá? Mas, então, hoje... Essa, vai. vou ser bem O sincero. preço, inclusive, tá aí, mas eu paguei menos. Eu consegui um desconto. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Eu creio que seja uma médio formato, né não? Será? Tcharam. Uma Lomo. Verdadeira raiz, hein? Raiz, não é não? Escrita em russo. Caramba. Não é uma... Pode tirar daí. Eu tô querendo tirar sem... Ela não tá querendo sair. Não, Ai. aí. Caiu aqui. Caramba. Cara, essa eu não tenho, hein? Olha só, é uma câmera dos 2.000 reais. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a coisa que o russo faz, entendeu? Ele inventou uma objetiva aqui que quando você gira essa, gira a mesma de cima para sem ser manter muito o complexo. foco, sem ser muito complexo. Exatamente, ó. Olha lá, caramba. Eu nunca peguei uma câmera dessa na mão. Essa aqui acho que é a Lubitel, não é? Uma coisa assim? Isso, é Lubitel Universal, diz o Google Tradutor. E ela é russa mesmo, né? Russa. Porque tem as russas fabricadas... Isso. E foi o que me chamou a atenção é que justamente ela Por exemplo, a Zenit, tem uma Zenit que não está escrito Zenit nesses... tá igual nesse- aqui na capinha da lente de uma delas aqui, tá o Zenit em russo. em russo, né? Em uma delas. Então, eu acho que essas daí são mais raiz ainda, né? Uhum. Que legal. Cara, eu não faço ideia do valor de uma câmera dessa, Então, sinceramente. na etiqueta ali, 260 Eu pagaria. Paguei 240. Eu pagaria Consegui um desconto R$260 do reais numa tiozinho câmera no dessa Pix. daqui para ter na minha coleção. 240 Legal, né? no Pix. Dispara. Ela só parece que o temporizador tá maluquinho. E essa daí eu nem coloquei fio. Essa daí é o meu aprendizado. Essa é daqui a pra próxima frente. para testar. Essa é daquelas que você É. tem que armar o obturador e Isso. disparar. É. E eu vi que disparou. Mas então... eu vou te trazer mais uma também. Só que essa tem uma história de família e não tem valor. Ah, Essa é inestimável, essa é de coleção. Essa quero que você conheça. Você falou Deixa que eu você ver. gosta Olha aqui, olha, deixa eu... de filmes também, né? hum. Talvez você teve uma dessa na sua infância, seu pai tinha uma dessa em casa. Tcharam! O que é isso? Ah, essa aqui é a minha preciosidade. É do meu pai. Eu estou com a tutela dela temporariamente. Estou cuidando dela. Eu sou a guardiã oficial. Posso abrir? Pode. Vamos ver. É a lindeza, meu xodó. Essa câmera foi a câmera que me Sinceramente, inspirou a pela marca trabalhar eu não com conheço. isso.
Uma Super 8. Sim! Uma Super 8. Que funciona. Só que ela tá sem É a bateria corda? hoje. Não, é a pilha. Poxa, eu já vi umas acorda tão legal. Não, essa é a pilha. Caramba. Cara, aperta. Isso aí, mesmo. como que são as coisas, né, meu? 3 minutos De filme. de filme rodado. E muita gente era feliz com esses 3 Demais, 3 minutos demais. Você fazia roteiros para filmar com isso. Uhum. Pessoas que compravam essa câmera aqui, que usavam essa câmera, elas planejavam. Ó, numa viagem eu vou fazer 30 segundos isso, 30 segundos daquilo, 10. Se roteirizava 3 minutos de filme aqui. E sabe que o grande motivo de eu até... Ela tem zoom, ela já era moderna. O grande motivo de eu entrar no hobby da fotografia foi falar assim, agora talvez eu aprenda alguma coisa sobre fotografia. E pelo que você está dizendo, isso aqui ensinava as pessoas, né? A fazer um vídeo corretamente. Pensado, né? Né? Pensado. Tipo fazer redação com começo, meio e fim. Exatamente. Exato, Tinha exato. que pensar, porque não tinha retorno. Era você começar o filme, era tudo plano de sequência, você era obrigado a pensar muito bem antes de ligar a câmera. Então era muito normal a gente ter em casa os rolos de filmes revelados para assistir, com várias coisas de várias épocas diferentes misturados. Porque demorava, né, para você começar e finalizar. Você fazia lá um filminho Um rolo de num 3 aniversário, minutos. Um fazia cartucho de 3 minutos. mais um minutinho num outro evento, mais um minutinho no outro evento. Fechava o rolo e guardava. Aí mandava tudo junto para São Paulo. Quantos stories, hein? Muitos, né? Nossa, Vamos falar nisso? Posso falar uma coisa claro. É o que eu avô acho do legal? story. É isso mesmo. Né? Aliás, é o minuto mais caro que se pode comprar hoje, porque um rolo de Super 8 na Eu não faço ideia. 300 e poucos reais, o mais barato dele. Fora o trabalho de Lá revelar Mais a depois revelação. e o telecine. Eu não e sei nem aí- se usa A ele. telecinagem. Não, mas tem também aquele estilo que já sai, que tem aquele que já sai reveladinho, que não precisa mandar revelar. Esse custa mais caro. Não E conheço. essa aqui ainda é uma câmera com um modelo em que ela não tinha som, né? Então é muito antes. Então, meu aniversário de 1 ano foi gravado com ela. Toda a Tem minha som sim, infância- na sala de projeção. Você vai- eles gravavam a parte. Não, o barulho do projetor. Aham. Que é lindo, é uma Uhum. delícia. E nos anos 90, minha tia tinha uma câmera daquelas de VHS normal. E, e ela fez a gravação em casa, então, do meu pai, projetando isso na parede, para a gente poder ter isso em VHS, para poder assistir com mais frequência. E o mais legal de tudo são os comentários do fundo, né? Porque a gente estava todo mundo em volta e papeando e conversando, e meu pai contando, isso aqui foi não sei quando, isso aqui foi E não as sei crianças? quando. E aí eu já digitalizei esse vídeo hoje, ele já está no meu servidor e tudo digitalizado com a versão comentada e a versão que daí eu tirei o som, porque, gente, sério, tinha uns comentários muito nada a ver, assim, né? Aí a mãe entrou, daí a irmã brigando com a outra, e tudo isso no A fundo. criança no banheiro gritando, tô pronto! É, tipo isso, eu tocando um tecladinho no fundo. Mas, gente, tem coisa Bem mais... engraçado. Agora, posso ser São sincero? 3 filmes Claro. diferentes. Eu não estou criticando. Eu tenho amigos que trabalham com fotografia e filmagem e fazem um rodeio no tal do storytelling. E fazem um rodeio com uma edição linda, e isso e aquilo. Que coisa mais sua do que esse tipo de... Essa experiência, É né? muito raiz, né? É muito raiz. E é isso, no final das contas, o que vale. É. As fotos que eu mais gosto são fotos que ficaram 30 anos numa caixa de sapato lá na casa da minha mãe. Eu adoro as minhas. E olha como a gente dá importância a isso. Você ia fotografar, você levava uma câmera num encontro de família, a hora da fotografia, todo mundo queria estar bonito, aparecer na Se foto arrumava, e né? tal. Eu Era um falo evento, isso- né? Falo isso porque eu fotografo hoje, faço fotografia social. E se eu estou, por exemplo, hoje eu faço bem menos, mas fotografando um aniversário infantil, eu chego na molecadinha, oi, vamos fazer foto, olha aqui pro tio. Meu, sai fora, sem Mostra a brincadeira. língua. Sai fora, que foto que é? Deixa eu aqui brincar e não sei o que. Tará. Ou seja, a gente está vivendo um tempo tão estranho Banalizou, né? que faz parte a banalização. Isso para mim é banalização. Por quê? Porque ficou tão corriqueiro para a criança uma fotografia, a mãe dela fotografa tanto ela com o celular, que chegou na hora do fotógrafo que vai registrar aquilo para o resto da vida, meio que não tem mais aquela Não sabe importância. nem se comportar. Ponto. Isso é uma coisa, tá? A nossa relação com a fotografia mudou muito. E uma coisa que isso eu coloco na cabeça dos meus clientes no final da sessão
né? Eu falo assim, olha, fotografia, vocês fizeram fotografias aqui, foram para a história de vocês, não para o story. Eu acho que vocês me procuraram para registrar a história de vocês. A fotografia hoje em dia, a gente está se preocupando em ter fotografia boa para story e não para história. Não é verdade, cara? Claro, muito. E essa experiência do Super 8, que traz toda a essência da sua família, Sim. é muito É uma mais... memória muito afetiva, mais. Vale né? muito mais essa memória afetiva Concordo. do que uma produtora vir aqui e fazer aqueles vídeos com edição, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Você Deixa eu entendeu? perguntar uma coisa, na verdade, eu vou perguntar pra você. Eu sempre ouvi essa história da sua família e da câmera, mas você chegou a utilizar essa Super 8? Você chegou a filmar alguma coisa com ela algum dia? Não, meu pai nunca deixou a gente encostar. Ele filma. Imagina, a gente criança, Com né? razão. Mas eu tenho uma história dela pra contar, assim. Eu sempre... eu me apaixonei por ela desde sempre. Uhum. Meu pai gravava a gente criança, algumas... E ela só era usada nos momentos mais especiais. Olha. Ela não era usada em qualquer momento, porque além do filme ser caro, ter um processo para revelação, a gente morava no interior, então precisava mandar isso para fora para revelar. Sim. Demorava um tempo para ficar pronto, para chegar o filme, para sentar todo mundo na sala e assistir o que tinha sido Ainda gravado. que teu pai, enquanto relojoeiro da cidade, ele devia Tinha. coletar, talvez, para não sei se ele tinha isso de coletar filmes, tal, para mandar para outro lugar para revelar. Que tinha, por exemplo, em mas Atalaia aí era tinha, assim, né? Não, tinha outras pessoas que faziam, mas ainda assim, então como ela só era usada para gravar melhores momentos De família. da história, da vida da família, então ela só era usada pela minha mãe ou pelo meu pai. E daí tem duas histórias interessantes. Uma, que foi antes de eu nascer, ele, minha mãe, meus avós já falecidos, levaram ela para as Cataratas do Iguaçu. Ah. E na época, tinha um passeio antes do Macuco que você ia por cima das cataratas. Sim, gente, você ia até a Pedra da Garganta do Diabo de canoa. E ele foi com a câmera. Ele deixou a chave do Chevette para minha avó e disse, ó, se a gente não voltar, né, vocês se têm viram como ir para pra voltar. casa. Isso a gente está falando lá dos anos 70, final dos anos 70, e ele conta essa história. E tem essas imagens gravadas, só que hoje em dia, e na época, nos anos 90, quando nós recuperamos, já estava bem degradado. Essa é a viagem que nós fomos lá na Garganta do Diabo. Então ela quase não aparece, assim, é uma imagem muito lavada, já estava bem desgastada. Não dá para perceber muito as cataratas ali, até pela claridade e tudo. Mas foi uma aventura que essa câmera viveu. E a outra, que eu me recordo que foi a última gravação que ela fez. Esse registro eu tenho muito na minha memória. Eu lembro exatamente no dia que meu pai fez a última gravação com ela. Já estávamos as 3 filhas, né? Eu só do meio. Nós brincando na sala. Então, essa gravação tem aí. Eu vou pôr um trechinho dela para vocês aí ver enquanto eu estou falando. Essa gravação, sem som, a gente estava dançando na sala. Foi a última gravação e o meu pai gravando. E pai, deixa eu gravar. Foi onde eu me lembro de ter pedido pro meu pai para pegar ela na mão e tal. E meu pai disse, não, já acabou o filme. E acabou, e foi o último registro em 1985. Olha só. E vamos fazer um... É muito legal. Vamos pensar numa coisa aqui. 85. Uhum. Lá se vão 40 anos. anos. O selfie que a gente fez semana passada, onde vai estar daqui 40 anos? Boa pergunta. Olha, aí eu te falo que para quem Será que a gente gosta- vai ter não, acesso? quem Será que a gente gosta de vai guardar com o fotografia, mesmo carinho, né? certamente vai conseguir Mas- guardar. Mas quem não é da fotografia vai trocar de celular, daí vai Então, perder, daí não sei o quê. aí nem onde lembra, entra nem aquela quer questão lembrar. que a gente acabou de falar aqui. É, Porque seu pai deu tanto valor, só momentos especiais. só. O negócio é que a gente está fazendo tanto isso e a gente não está dando esse valor. Mas tem valor. O selfie tem um valor enorme. Eu estive no show do Coldplay, eu fiz vários selfies. Entendeu? Eu vi o teu stories ali da Então, da eu câmerazinha, fiz, da saboneteira. eu fiz alguns stories, mas eu tenho, mesmo com o celular, gente, tenho cuidado de organizar esses arquivos e guardar isso de uma forma que você possa rever isso. Porque hoje você só tem acesso a esse material de 85 porque seu pai guardou ele com muito carinho e você teve a oportunidade, provavelmente, creio, de digitalizar Sim, isso. sim.
E às vezes é possível que você perca. Antes de você não ter mais o filme físico, é mais fácil você perder o arquivo digital que você tem. Até porque a digitalização dele não está pressupondo que nós vamos nos desfazer do físico, né? Aliás, você pode ver que tem uns VHS. Eu estou começando a digitalizar VHS. É uma montanha. Uma montanha façam de VHS. Façam e isso. a gente está digitalizando Preservem tudo. E... Até porque a família tem vontade de ver, né? E a gente tem que mandar pro celular, pro WhatsApp da galera. E não adianta. Memória, filme, fotografia, só ganha valor com o tempo. Isso é verdade. Só ganha valor com o tempo. A foto pode estar feia, você pode estar mal vestido, sem maquiagem, um dia ruim, mas daqui 10 anos, cara, tem um valor enorme. Tão gostoso a gente ver aquelas fotos antigas com aquele cabelo horrível, com aquela manga bufante. De época, né? Não, o próprio chão, lembra quando a gente vê aquelas fotos da tua família? O pai dela, uma época, teve uma espécie de uma balada lá em Concórdia. Então é interessante. Na época Dancing Days, era uma boate. E aí você vê aquela foto com aquele chãozinho, balada, um preto, né? um branco, um preto, um branco. Pois é. Você olha assim, você começa a ver, olha boate como era. Chalaco. Boate Chalaco, exatamente. Aí a gente começa a ver essas fotos e ela conta as histórias. E não tem, você se transporta pro lugar. E é interessante, né, cara? Às vezes mesmo, veja, eu não vivi. Ela viveu essas histórias. E eu vejo aquilo e falo, puta, que legal. Que legal. Né? Então, você só ganha valor quando o tempo passa. E uma curiosidade agora que tá lembrando, que você, por ser de Londrina, salvo engano, Londrina é uma cidade que tem bastante oriental, né? Londrina. Então, pessoal bem voltado à fotografia, né? Talvez até isso ajude a ter um número grande de exemplares lá, né? Londrina é uma cidade relativamente jovem, próxima aí aos 90 anos, tá? Só que ela foi muito bem fotografada, porque ela foi colonizada por ingleses que, junto com acordos políticos, venderam lotes muito grandes de terra ali para agricultores imigrantes, japoneses, alemães, italianos, né? Então, isso fez com que a comunidade japonesa se instalasse ali de forma bem massiva, como tem muito japonês ali. Sim. E o fato de alguns dessas pessoas gostarem muito de fotografia, ela é uma cidade que ela tem muita história. Toda a história dela foi registrada, está fotografada. Né? O nosso acervo lá do Museu Histórico tem muita imagem, desde a primeira missa, desde o primeiro, que a gente chama lá, Rancho de Palmito. Né? Esse palmito que a gente come em conserva, ele é uma palmeira muito fina e comprida. Não, o pupunha ele já é um pouco mais da base mais larga. Mas o nosso palmito lá, o palmito mais, vamos dizer assim, o mais gourmet, é o Jussara, que é um palmito nativo, que demora anos e anos e anos para você colher ele. E ele não dá plantado, não tem plantação. Ele nasce esporadicamente, aleatoriamente, no meio da mata atlântica lá, floresta estacional semidecidual do Paraná, do norte do Paraná. E aí, esses ranchos de palmito, eram feitos a partir dessas estacas de palmito. Então, tem tudo isso registrado no museu lá, né? E um dos grandes fotógrafos, dos fotógrafos que não chegaram a contar a história da fotografia de Londrina e tal, ou história de Londrina, mas registrou de uma forma muito bonita, foi um fotógrafo chamado Haru Ohara. Eu já vi a história desse cara. Não, é lindo. É que é bem enraizado, né, na cultura do oriental. Ele Ele é um Haru Ohara, grande, ele bem era conhecido. um agricultor que aprendeu a fotografar. Só que ele nunca foi fotógrafo, ele nunca trabalhou com fotografia. Ele fotografava o dia a dia no sítio, as filhas dele, os lavradores, a colheita do café. Eu já vi fotos dele. Imagens lindas. Já vi. Tanto que o acervo dele foi comprado pelo Instituto Moreira Salles. Olha. Não, tem um valor artístico. A história de Haru Ohara, assim, linda, 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 linda. Porque o registro histórico, você conseguindo... embora a pintura seja muito relevante, como a gente vê aqui, que parte aqui da história da capital é pintura, né? Aí chega um determinado momento que passa a ser fotografias, né? E essa é a hora que eu acho que é um pouco mais curiosa, porque daí você não está vendo o que estava na cabeça da pessoa, você está vendo o que realmente aconteceu. Exato. Isso E é Haru muito Ohara legal. fazia isso de uma forma tão bonita,
porque era muito bem composta, ele sabia muito sobre luz, ele revelava muito bem. Então tinha um toque artístico tão lindo, um lavrador. Né? Querendo até, não estou comparando, mas sabe a história de Vivian Maier, que era uma babá, que você não dava nada para ela e do nada foi descoberta a fotografia dela. Você vê como é a iniciativa do cara que faz diferença, né? Então, o Haruo Ohara, ele tinha isso, essa veia artística, ela, no coisa simples. E ele não era um grande, ele não usava a fotografia nem para venda, nem para nada. Ele usava simplesmente o registro do dia a dia do entorno dele ali. Né? É legal. Lindo, lindo, lindo. Cara, olha, eu agradeço demais essa nossa conversa de hoje. Veja, na verdade, o assunto fotografia é algo tão legal que dá pra gente passar horas conversando. Traz tantas memórias, né? Mas quando a gente fala de analógica, então traz tanta curiosidade que, cara, dá pra ir longe. Dá. E uma hora, sabe o que eu quero combinar? Uma próxima vinda sua aqui, você nessa cadeira, Vitor Leite na outra. Opa! Aí vamos fazer esse crossover acontecer. Eu Vai quero ser ver legal. esse encontro. Se você gostou da ideia, comenta aqui abaixo. E vamos lançar a campanha aqui, Câmera Velha e Lab Lab juntos no Toca Podcast. Que prazer, vai ser um prazer. E aí a gente vai fazer esse collab aí, se Deus quiser, vai ser muito legal. E, cara, pô, você ter vindo de Londrina aqui nos prestigiar, claro, você não veio só para isso, mas, pô, de ter disposto um pouquinho do teu tempo para estar conosco, que foi muito legal, agradeço muito, vai ter o Repeteco, até pra gente falar de mais coisas. Nossa, eu falo assim, ó, sem brincadeira, se quiser ficar aqui 4, 5 horas vai conversando... embora e tem assunto, né? Cara, vai ter assunto. E agora, os recados da paróquia com Lana Seganfredo. Galera que tá chegando agora, gostou desse papo, escreve os comentários aqui, deixa uma curtida, recomenda esse vídeo pro amiguinho, pro parente, pro tio que adora aquela câmera antiga, pegou essas dicas de como colocar o filme na câmera. Quer mandar dúvidas aí, escreve pra gente. E também agradecer muito ao nosso convidado que veio hoje aqui. E o seu recadinho final, uma dica final pra galera que lota o celular de fotografia. Cuidem dessas fotografias. Foi o que eu falei. É isso, gente. Porque a gente perdeu o carinho pelas fotos. Tenha carinho. Ainda que você tenha a oportunidade de tirar o celular a qualquer hora do bolso e fotografar, tenha carinho por essa foto. Esse selfie, qualquer coisa que você registra, guarde isso com carinho, organize isso, porque isso só vai ganhar valor com o tempo. Hoje esse selfie serviu para você colocar no story, mas daqui uns anos, vai ter muito mais valor para você. Aproveita e tira a foto aqui da tela do computador, X. E marca a gente depois nos comentários, viu? Gostou? Marca aí. Fechou. Manda os teus contatos aí. A galera te encontra redes sociais. Só no Instagram. Redes sociais. Olha, para quem está interessado em fotografia analógica, gente, não tem. É o canal. O meu Instagram do câmera... O Instagram do canal, ele é um Instagram onde eu basicamente ali eu só posto foto, eu não posto muito conteúdo ali. Né? Uso ali para vender um filminho aqui, outro ali, porque eu uso o comércio analógico para vender uma coisinha ou outra para poder gastar com fotografia analógica. Exatamente. E eu gasto muito mais do que eu ganho. Então é para amortizar só. Né? Então é isso. No Instagram você pode entrar em contato comigo, você pode olhar foto, você pode, enfim, tirar dúvidas e tudo mais. Agora, se você quer aprender fotografia, se você quer entender 90% dos assuntos de fotografia básica relacionados à fotografia analógica, está no canal. Neto, recebo muita mensagem. Você não tem um curso? Você vai dar curso de fotografia? Gente, o melhor curso que eu posso dar sobre fotografia analógica já está disponível de graça lá no canal. São, acho que, quase 350 vídeos onde eu falo sobre os mais variados temas relacionados à fotografia analógica. Desde review de câmeras, review de filme, técnicas de fotografia básica, coisas de fotografia. E outra, o canal não serve para aprender fotografia, apenas quem está interessado em fotografia analógica. 90% do que eu falo sobre técnica de fotografia se aplica à fotografia digital. Sim. Fotometria, exposição, foco, ISO, obturador, diafragma, composição fotográfica, tem tudo sobre isso. Dica de livro, dica de filme. Então, assim, não tem onde você buscar concentrado num lugar só
informação sobre fotografia analógica, não tem lugar mais que tenha mais variedade e quantidade de conteúdo do que ali no canal. Tudo que tem tá ali. Mas se a pessoa quiser uma consultoria especial, particular, Coach, hoje é pessoal, coach, é né? só mandar Então, mensagem. aí vai ter que mandar mensagem e vai ter que ter um pouquinho de paciência para responder. Então, ó, canal Câmera Velha, Instagram Câmera Velha, tá? E quem quiser saber um pouquinho mais da minha profissão de fotógrafo, pode também me procurar ou seguir lá no Antônio Neto Fotografias. Qual plataforma? Tô bem. No Instagram. Ah. Que vocês vão ver que não tem nada a ver com aquilo que você... Meu trabalho é completamente E dancinha não diferente, tem cara. no Não tem TikTok? Não tenho, cara. Você sabe por que eu não tenho? Eu me recuso a mais uma coisa para me tomar tempo. É, tá certo. Twitter, não tenho. Quer E dizer, o meu- não é exposição Não, gratuita. não. O meu intuito nunca foi ser um youtuber da fotografia. Muito bem. Nada contra quem é youtuber da fotografia. Eu só acho assim, ó, eu sigo alguns youtubers, gosto do conteúdo, tá? Confesso que não consumo muito mais também por falta de tempo, gostaria de ter tempo. Mas eu acho... Caramba, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque existe muita treta. Cara, tem muita treta de youtuber de Eu fotografia. Tem Né? mesmo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas existe sim uma diferença enorme entre o conteúdo de um professor de fotografia, Sim. de um fotógrafo, para um youtuber de fotografia. Não estou falando que o conteúdo do youtuber é ruim, mas é diferente. Às vezes, uma maneira muito simples de você explicar uma coisa, você simplesmente dá um macete. Ninguém vira cirurgião cardíaco Com macete. vendo dicas de macete. Isso é verdade, isso é verdade. Então, às vezes, aquele cara chato que fica 1 hora falando sobre zonas, falando sobre modos de fotometria, falando sobre cinza médio, aquela coisa chata, maçante, ali é onde está um conhecimento mais coeso. Domina aquilo primeiro, para depois ir, sabe, para aquelas coisas... O que acontece? A pessoa hoje, como tem acesso muito rápido a um conhecimento, ele já vai direto no macete. E aí ele não pega lá embaixo aquele não pega a conceito, aquela base, E aí acha sabe? que é Sabe especialista. onde E para dizer. por que a base serve? A base serve para você resolver problema rápido. É verdade. Aquela, sabe? Pô, peguei a câmera, fiz isso, Deu errado? deu errado. Por quê? Minha câmera não está focando. É. Por que não está focando? Eu falo isso para os meus alunos. Se você está acostumado a fazer foto assim, 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 e só conferir depois, você tem que estar atento. Neto, minha câmera não está focando. Tá, por que você... porque está saindo fora de foco. Tudo bem. Você pegou, clicou na câmera, você não ouviu o barulhinho da lente trabalhando, você não ouviu o cri-cri do grilinho lá confirmando o foco, você já sabe que tem coisa errada. Já corre lá, já vê se é o botão do autofoco ou o modo de foco que está errado, alguma coisa, para você conseguir resolver aquilo mais rápido. Então, a base aqui é a que vai te dar a experiência e a expertise para você resolver problema rápido. Entendeu? Olha isso. Essa é a dica do... Fica a dica. Essa é a dica do Então, mais válida. nada contra os youtubers, né? Isso aí é um meio de ganhar vida, um meio de ficar, né? Mas existe sim a diferença. Então, a Quem galera quer se aprofundar, tem vai que- também na galera de... E livro também, viu, gente? Claro. Livro de fotografia. Né? Livro de fotografia eu acho que é onde está... Quem são os grandes fotógrafos? Tem muito, né? Inclusive no canal eu tenho uma série de 35 vídeos onde eu conto um pouquinho da cada. evolução. Não da evolução, mas é porque é muita gente, né? Mas eu coloco lá. Teve um ano que eu peguei o mês da fotografia, que é agosto, que eu considero o mês mundial da fotografia, e um dia de cada eu fui colocando em ordem cronológica fotógrafos que eu falo, pô, esse cara ele admira. merece estar aqui. O Haru entendeu? Ohara estava lá? O Haru Ohara não estava, porque o Olha Haru a Ohara, falha! o Haru Vai Ohara sair não vídeo estava, mas em agosto poderia desse estar ano. tranquilamente, né? Mas esse assim, eu coloquei mais aquele fotógrafo que ele tem uma relevância mais mundial de Não, né? mas Steve tem O que Haru Ohara, valorizar ele era muito bom ali na nossa, ele era muito os bom, ele é muito, profissionais. É referência mas ele é uma regional. exatamente, Steve Steve exatamente. McCurry de Londrina. Exato. Não, mas nós tivemos grandes fotógrafos paranaenses e eu acho que vale um estudo e uma série nova para o canal. Por Quem que sabe? não? Olha aí, por por que que não? não?
Fechou, então. Beleza, gente? Pessoal, Muito obrigada. obrigado pela presença mais uma vez sua. Agradeço a todos que estão assistindo. Não esquece de deixar aquele like campeão, que nos ajuda bastante. Comentáriozinho educado, por favor. Compartilhe esse vídeo. E não esquece, a maioria das pessoas que assistem não são inscritas no canal. Não custa. Se você tem um Gmail, você já é cadastrado no YouTube, faz o login, se inscreve, vai nos ajudar bastante. Beleza, pessoal? Um forte abraço, um abraço a todos e até o próximo. Tchau, Valeu. galera.